Rato borrachudo, pega ele. Fala, meus queridos, bem-vindo a mais um Ratinho Talk Show. E hoje a conversa vai ser com uma pessoa que eu fico imaginando assim, de pessoas que manjam muito de cultura pop, manjam muito mais de videogame. E sempre vem na cabeça esse cara top 1 pra mim. Me desculpa, meus amigos que trabalham com games, que são muitos, mas Pablo Miyazawa é tipo, ele é tipo o Yoda. Cara, é sério, eu te vejo dessa forma, mano. É um elogio, né? É um elogio. Então, é um elogio. obrigado. Pelo menos o Yoda manja pra caramba lá no Star Wars, né? Mas, meu querido, o Pablo, ele é um cara que tem várias histórias com games, trabalha com games há muito tempo, entendeu? Conheci ele em 2015, quando a gente trabalhou junto na IGN. E garanto pra vocês que o papo de hoje vai ser da hora demais, beleza? Bora. E, Pablão, seguinte, eu tava lendo, tem várias coisas que eu não sei de você. Eita. Entendeu? Eu também não, viu? Deixa eu Porque eu te conheço pelo trabalho que você faz com games, certo? Mas você é um cara que manja muito mesmo de cultura pop. Tudo a mesma coisa, não é? Vamos dizer que games é um nicho da cultura pop, vai. Mas eu sou de um tempo em que não se falava cultura pop, né? Isso é uma invenção recente. Ah, é? Quando começaram a misturar as coisas, né? Tipo, videogame, quando o cinema começou a se tornar uma coisa mais de super-herói e de coisas ligadas a esse universo que antes era só de criança. Daí misturaram tudo e falaram, isso é cultura pop porque chamar de cultura nerd pega mal. Né? Então acho que houve uma mudança aí na maneira de enxergar essa coisa. E daí quando você fala que é cultura pop, imediatamente é legal e todo mundo gosta e todo mundo pode ser fã de cultura pop. Mas quando chamava nerd, existia um preconceito. Você lembra disso? Não, lembro, né? Tanto que hoje não tem problema nenhum em falar cultura nerd, né? Porque o nerd hoje é cool, é legal. Pois é. Tanto que cultura pop, pelo menos, eu via muito Michael Jackson na minha frente, porque ele era o rei do pop. Exatamente. Entendeu? Então era muito música, isso. E você é jornalista, formado, brabo. E qual foi a intenção de ir pra essa parte de cultura pop? Assim, você hoje, quando você tava na faculdade, falando, não, eu vou pra essa parte, ou você tendeu a ir pra... vou fazer jornalismo, sei lá, de esportes ou isso ou aquilo? Eu acho que eu sempre gostei dessas coisas, como todo moleque, não tem muito jeito. Eu acho que naquela época era mais fácil ainda o moleque gostar de alguma coisa. Tô falando dos anos 80, tá? Tipo, é bom deixar claro aí. Eu sou apaixonado pelos anos 80, velho. Pois é. Assim, eu queria muito ter vivido nos anos 80 como adulto, mas eu queria ser rico morando na Califórnia. Eu sei que é pedir muito. Mas eu acho que era muito da hora aquela época lá. Sabe, um negócio meio Scarface? Total. A gente sofria muito gostar dessas coisas no Brasil e não ter acesso a elas, né? Então a gente assistia o que a TV passava, e era TV aberta, era Rede Globo, SBT e a Bandeirantes e um pouco da TV Manchete. Lembra da TV Manchete, né? Canal 9 aqui em São Paulo. Videogame era só o que tinha e a maioria dos videogames não eram os originais. Então a gente acostumou a consumir pirataria sem saber que chamava pirataria, né? Os videogames clones lá, todas aquelas versões do Atari, do Nintendo. Gradiente, fabricando muita coisa aqui. Isso. Tipo, você comprava em loja de departamento, cartuchos baratinhos, mas não tinha manual de instrução, não tinha nada dessas coisas. Quadrinho era o que a Editora Abril lançava, né? Então era Turma da Mônica, Disney, super-heróis, Marvel e DC. E era isso que tinha, assim, no máximo você colecionava alguma coisa, mas você tinha que ir atrás de pessoas que gostavam das mesmas coisas que você, na sua rua, na sua escola, não tinha internet, então era bem difícil, era mais solitário você ser nerdinho de alguma coisa, né? E isso meio que te isolava do resto do mundo. Eu também gostava de outras coisas que eram menos nerd, mas que hoje você pode considerar, tipo, futebol. Futebol era uma coisa que eu era bem nerd a respeito de futebol, né? E você tinha que descobrir ali pessoas que gostavam daquilo também. Então, o fato da gente gostar dessas coisas e não ter muito para onde correr, não ter onde acessar, tornava a nossa dedicação um pouco maior. Então, para você ser fã de quadrinhos, você tinha que ir em lugares específicos para encontrar o quadrinho. Videogame nem se fala, né? Era uma revista ou duas que tinham e tal. Então, eu acho que eu levei um pouco isso para meu futuro, para minha profissão, porque eu comecei a perceber que eu gostava tanto e eu gostava também de procurar sobre essas coisas, né? De fazer
esse trabalho de arqueologia, de buscar, ler livros enormes sobre isso, assistir quando tinha oportunidade. Então eu comprava uns guias de cinema, né, que eram uns, sei lá, eram uns guias mesmo com filmes de aventura, 100 filmes, eu ia lá e lia a sinopse de todos os filmes. Então era como se eu não precisava ver o filme, eu sabia sobre o filme. Eu fui guardando essas informações. Quando passou a hora de encontrar uma carreira, eu já falava assim, é com isso que eu vou trabalhar, provavelmente, né? Com jornalismo, comunicação. Mas não tinha jornalismo de cultura pop. Sim. Era jornalismo de cultura. No máximo eu ia escrever sobre cinema, sobre música em algum jornal, ou uma revista, tal. Então, essa coisa de nerdice, de escrever sobre videogame a sério, foi uma coisa que eu descobri fazendo mesmo. Me chamaram para trabalhar numa revista de games, eu falei, por que não, né? Mas é coisa pra criança, né? Mas tudo bem, vamos aí. Quem sabe isso não me faz ir Mas pra outro era na lugar. sua cabeça coisa de criança, né? Não adianta, isso era imputado na nossa cabeça. Era, né? não tinha jeito. Porque antes de trabalhar com game na Nintendo World, as revistas de games que eu fiz, eu trabalhei na Nintendo. Acho que eu já te contei essa história, né? Inclusive eu já ia pedir pra você contar essa história, que essa história é maravilhosa. Eu atendia telefone e dava dicas por telefone pra Nintendo aqui no Brasil, que era representada pela Gradiente. Era uma época que não tinha internet, as pessoas encalhavam no jogo e elas ligavam para um telefone, uma ligação... Era o Hotline, não era? Era o Powerline. O Hotline era da Sega? Da Tectoy. Da Tectoy, isso. É porque... Powerline era da Nintendo. É porque lá fora a Nintendo tinha Hotline, só que aqui no Brasil a Tectoy foi lá e pegou esse nome antes, então a Nintendo do Brasil teve que inventar outro nome e virou Powerline. Tinha uns amigos que trabalhavam lá e falaram, tem uma vaga aqui. Eu falei, mas eu estudo jornalismo, não tem nada a ver com o que eu faço. Mas daí eu pensei, não tô fazendo nada mesmo. Eu trabalhava numa loja de disco, né? Eu vendia CDs e tal, também outra coisa que caiu em desuso. Sim. E aí eu fui trabalhar na Nintendo, era um prédião lá na Berrini, né? O bairro cheio de empresas hoje e tal. Já hoje era muito gigante a Berrini. Já era daquele jeito. E o prédio onde a Nintendo ficava, a gente deu o apelido de Robocop, porque ele parecia, né, um Robocop. É o Plaza Centenário, é um edifício todo de metal, que tá lá até hoje. E aí comecei a trabalhar lá, a gente usava um telefoninho preso na orelha, tinha um computador que não estava ligado na internet, mas tinha um sistema, um software da Nintendo, que era um banco de dados gigante com todos os jogos que a Nintendo tinha lançado lá fora. Assim, eram milhares de jogos. Isso na época de que console? Super Nintendo? Ou tinha já o 64 já? Eu entrei no ano do 64. Então o banco de dados basicamente tinha informações sobre o Super Nintendo, Nintendinho e Game Boy e um pouquinho de Nintendo 64. Você escrevia o nome do jogo, tipo Super Mario World, daí aparecia um monte de links, como se fosse um site de internet antigo mesmo, fases, chefes, perguntas frequentes, tal, daí o cara falava assim, eu tô preso na Floresta da Ilusão, eu não consigo sair. Falei, o que acontece? Eu passo da fase e ela volta pro mesmo lugar. E eu já sabia o que significava isso, porque todo mundo perguntava a mesma coisa. Mas se eu não soubesse, eu ia lá e procurava, né, Floresta da Ilusão, procurava ali, ia ter provavelmente a resposta que eu precisava, e eu traduzia em tempo real pra pessoa. O sistema era tipo a enciclopédia da Barça, assim. Era uma Wikipedia no formato Nintendo. Cara, que da hora. Só que a gente não podia, isso não saía de lá, porque era instalado no computador. Né? E era um CD-ROM, né? As pessoas sabem o que é CD-ROM ainda? Não, sabe, então, não é possível. A Nintendo mandava pelo correio um CD-ROM pra gente instalar nas nossas máquinas a versão mais atualizada com as dicas dos jogos. E assim a gente dava as dicas, mas tinha coisa que a gente respondia tanto todo dia que eu decorava, né? Então, e às vezes eu atendia a mesma pergunta 4 vezes, 5 vezes seguidas. Floresta da Ilusão, Chocolate Island no Super Mario World, ou então como faz para pegar a 5ª estrela do 6º mundo no Mario 64, como faz o Brutality de não sei quem no Mortal Kombat Ultimate. As coisas, assim, eram muito frequentes, então era raro a gente ter uma pergunta que a gente não soubesse responder sem precisar consultar. Às vezes vinham uns sinistros, assim, tipo um RPG que ninguém jogava. Meu Deus, o cara pediu dica desse RPG, ferrou. E era uma ligação que ia durar meia hora, pelo menos. Porque a gente não tinha como ver o jogo. Sim. Era tudo na adivinhação, lendo em inglês e meio que falando, você tá nesse lugar? Você viu essa coisa? Então, assim, outros tempos, né? É uma loucura pensar que isso foi nessa vida. Mas interessante que, por exemplo, eu acredito que se der o Mario 64 pra você agora, você sabe pegar todas as estrelas, né? Sei, isso ficou enraizado aqui, ficou preso na minha cabeça, não tem como esquecer. Esses dias eu peguei mesmo o Mario 64 pra testar, pra ver se eu lembrava, e eu lembro o jeito que eu explicava. E o engraçado é, antes eu explicava as coisas sem ter jogado.
E eu comecei a perceber que se eu tivesse jogado, eu ia explicar de um outro jeito, ia ser mais fácil. Daí eu fiz isso, né? Eu falei, bom, vou levar trabalho para casa, pedi autorização para levar um Nintendo 64 para casa, com os jogos mais pedidos, e joguei todos e terminei. Daí quando eu percebi que eu dava a dica totalmente errado, né? Porque eu lia uma coisa sem saber como era. Quando eu joguei, eu falei, nossa, eu tô falando aqui umas palavras que nem existem, porque eu traduzia literalmente, eu não sabia falar inglês direito naquela época, né? Então, apareciam umas palavras assim, tipo, alcove, era uma palavra que sempre aparecia, alcove, alcova, né? Tipo, é um buraco na parede, né? Como se fosse um vão. Sim. E eu traduzia como alcova. A molecada assim, o que é alcova, moço? Eu falei, eu não sei o que tá escrito aqui, mas é tipo um buraco na parede. Ah, o buraco na parede, é isso. Daí quando eu fui jogar, eu vi o que era, eu comecei a explicar melhor. Um buraco, né? Na parede. Um buraco na parede, ali em cima tem um negócio no chão. Então, jogar ajudava bastante, né? Por isso que todo mundo perguntava, mas vocês sabiam tudo? Vocês jogavam tudo? A gente não jogava tudo, mas se a gente jogasse tudo, a gente ia fazer um atendimento melhor. Isso é da hora. Hoje uma coisa extinta, né? Por causa do YouTube. Não adianta, hoje você encontra tudo lá no YouTube. Eu, pelo menos, eu sou a pessoa que deu ruim, eu vou lá no YouTube. Eu sou do tempo ainda que eu entro num site tipo GameFAQs, essas coisas. Eu gosto de ler as coisas em texto, eu não gosto de ver em vídeo. Porque eu acho que o texto ainda tem essa coisa de você imaginar como é. Então eu leio a coisa, daí eu vou testar. Se eu assisto jogando, pra mim já perde uma parte da graça, mas acho que tem a ver com, sei lá, geração, né? Porque com certeza vendo um vídeo você vai resolver aquilo muito mais rápido na sua cabeça e hoje eu sou do começo da geração ansiosa, né? Então não, pegar ali pra ler aqui, ler o quê, rapaz? Então vamos resolver logo isso daqui e vambora. E da hora você foi entregue pra essa parte assim meio que por osmose, então, né? Porque vamos dizer que você é pioneiro nessa parte de jornalismo aqui no Brasil de games, né? Pois é, porque eu trabalhava lá na Nintendo e daí quando surgiu a chance de fazer a revista da Nintendo oficial, naturalmente enxergavam eu e os meus companheiros de Powerline como pilotos, pessoas que poderiam escrever na revista, fazer detonado e dica. E eu vi a oportunidade ali de, bom, vou começar a participar dessa revista enquanto eu trabalho aqui na Nintendo, né? Se eles precisarem da minha ajuda, podem me chamar, eu estudo e não sei o quê. Só que daí eu comecei a ver que não, eu não precisava estar lá e colaborar, eu podia trabalhar na revista mesmo. Só que eu precisava provar que eu tinha capacidade, porque eu ainda estava na faculdade, nunca tinha trabalhado com jornalismo, nunca tinha escrito nada na minha vida. A gente escrevia um jornalzinho que a Nintendo enviava para os fãs pelo correio, né? Que eram uns textinhos, tipo uma mala direta, né? Mas era toda a minha experiência com game, com jornalismo, inclusive. Daí eu me ofereci para trabalhar lá e os caras falaram, vamos aí, vem aí. Se tem alguém aqui que pode trabalhar, é você, né? Porque afinal você trabalha na Nintendo, então você entende a linguagem para se falar com o público. Sim. E acho que foi isso que chamou a atenção, porque eu não tinha nada para mostrar, não tinha um texto, falar assim, o cara escreve bem. Eu aprendi a escrever escrevendo para a revista da Nintendo. O primeiro texto que eu escrevi era, sei lá, sobre Zelda. Meses antes do jogo Ocarina of Time sair, eu escrevi um textão sobre o jogo, e aí foi esse texto que foi publicado na revista, e ninguém revisou esse texto, ninguém editou nada, ninguém me falou que era assim que tinha que fazer. Então, quando fala sobre pioneirismo e jornalismo de games, eu acho que a gente ali na Nintendo World, como não tinha muita gente controlando o que a gente fazia, a gente meio que inventou sem querer um jeito de falar. O leitor lia aqueles textos e ele achava que aquilo tinha sido escrito para ele, mas muito porque tinha sido escrito por pessoas que pensavam como ele. Eu era um jogador escrevendo numa revista, sem uma orientação de jornalismo, editorial, é assim que se faz, é assim que se fala, use essas palavras e não use essas. Eu não tinha nenhuma orientação, né? E não foi porque o pessoal não estava nem aí, é porque eles simplesmente deixaram a gente escrever do jeito que a gente achava que seria legal. E foi isso que deu certo. As pessoas começaram a ler e se enxergar ali, falando assim, pô, isso aqui parece que foi feito pra mim. Porque as revistas de games que haviam antes, elas eram escritas por adultos para crianças. E eram adultos que não jogavam game. Eram adultos que estavam fazendo revista. E não fazendo revista de videogame, Sim. entendendo do assunto. Era diferente. Então a revista era tratada como quase um serviço, né? Era uma revista de dica, era uma revista de notícia, não era uma revista que tinha outra intenção. E a Nintendo World tinha uma intenção diferente, era transportar a pessoa para aquele mundo, fazer ela se sentir parte de uma coisa maior, parte de um grande clube, digamos assim. E a gente conseguiu isso meio sem querer querendo, né? Mas você acha que essa decisão veio daqui da Nintendo, daqui do Brasil, ou veio lá de fora?
Não, foi daqui do pessoal que fazia a revista mesmo. É porque a gente via muito isso acontecer, porque tem a parte da cultura. A gente sabe hoje que o que dá certo aqui pode não dar certo nos Estados Unidos e vice-versa. Com certeza. Tanto que tinha muito programa de cultura pop que vinha aqui pro Brasil e vinha daquele modelo engessado americano e não adianta, tinha que abrasileirar. Exato. Entendeu? Se eu não me engano, aquele palhaço, o programa do palhaço lá que fez muito sucesso aqui na década de 80 e 90, o Bozo, ele teve que se abrasileirar, porque do jeito que era escrito lá, não era aqui. Exato. A própria Nintendo, acho que já tinha esse know-how, porque sabia que o que estava dando certo no Japão não ia dar certo nos Estados Unidos. Isso aí. Não é? Mas a Nintendo World no Brasil, ela é totalmente diferente da revista da Nintendo dos Estados Unidos. A gente era, assim, eu diria que tem muito, assim, do que você faz, como o Rato Borrachudo, assim, era uma coisa meio, uma zoeira controlada, digamos assim, sabe? É a identificação do brasileiro, não adianta. Você tem que dar aquela... o brasileiro é isso mesmo, né? Você tem que entender, a gente é sério, mas a gente também, você tem que tirar um sarro, tem que dar uma zoada. A gente ri da própria desgraça. Ri da própria desgraça. É isso que eu noto. E a gente também se permitia zoar com a Nintendo, na revista da Nintendo. Acho que isso que era legal. O leitor percebia que apesar da gente ser uma revista oficial, e a gente então, por consequência, tinha que ser uma espécie de um catálogo, né? Quase um trabalho de promoção da marca da Nintendo. Mas a gente tirava onda da Nintendo dentro da revista. E aí, às vezes, os gringos notavam isso, né? E falavam, pô, vocês não podem falar isso. Vocês não podem dar uma nota tão ruim para um jogo, né? Mas a gente representa o leitor, a gente não pode mentir para ele. Então, aos poucos, a gente foi adaptando essa linguagem, que era assim, o leitor começou a confiar na revista, porque a gente falava a real sobre a empresa, mas a gente era também os fãs número 1 da empresa e da revista, né? Então, a gente não sabotava a marca, mas a gente não escondia a verdade do nosso público. Acho que isso aí que fez o pessoal confiar mais do que o normal na publicação. Eu escuto até hoje muita gente que lia Nintendo World falando que foi a primeira revista que eles leram, compravam e confiavam, digamos assim. Continuava lendo independente da capa da revista. O cara comprava mesmo que a capa fosse um jogo que ele não gostava. Ele sabia que o resto da revista ele poderia ler. E ele leria também a matéria de capa do jogo que ele não gosta. Porque as pessoas liam porque elas não tinham acesso ao jogo. Muita gente lia a revista de cabo a rabo para saber como era o jogo, para imaginar, porque não tinha grana para comprar o Nintendo 64, porque era realmente muito caro. Isso aí, para mim, é o proto-YouTube, né? Quando as pessoas assistem o cara jogando porque não tem grana para comprar o jogo, antigamente as pessoas liam a revista porque não conseguiam acesso. E eu acho isso bonito. Eu escuto isso recentemente, de muita gente com mais de 30 anos de idade, que fala isso, assim, eu não tinha como comprar, eu lia a revista inteira. Então, vocês me acompanhavam o mês inteiro e eu ficava torcendo para a próxima edição sair logo, e como não saía, eu ia lá e lia a revista inteira de novo. Não, mas essa franqueza do próprio escritor, jornalista que fazia isso tudo, que fazia esse conteúdo, porque não deixa de ser um conteúdo, sim, a gente vê hoje, inclusive na Ubisoft. Você vê nas redes sociais, por exemplo, o post quando tem um jogo bugado, a própria Ubisoft não lá e zoando, porque não tem como fingir que aquilo ali não aconteceu, entendeu? Mas só que no Brasil, né? Eu acho que a Ubisoft do Brasil tem isso aí. Isso é da Ubisoft do Brasil. Sim. Eu não sei se isso tem em alguns lugares do mundo, e também não sei se daria certo em outros lugares do mundo. Mas aqui no Brasil, a gente se permite fazer isso, porque é aquilo, a gente ri da nossa própria desgraça. Faz parte da nossa essência, né? Realmente, não funcionaria em outros países do hemisfério norte, mais frios, né? Digamos... não sei se tem a ver com a temperatura, né? Porque os australianos também estão meio duros e estão no hemisfério sul. Não, o próprio americano, ele é sério, ele não se permite brincar muito. Pois é. Ele age pelo certo e tem que ser o certo. Então, é muito esquisito isso. Mas é porque a gente é brasileiro e a gente vê isso como esquisito, entendeu? Mas a gente sabe que é muito mais legal ser brasileiro, né? Tipo, rir da própria desgraça, né? É uma maneira de dizer, mas na verdade é isso. A gente não se leva tão a sério, então a gente se permite errar, a gente se permite fazer umas coisas que não estão no roteiro, improvisar um pouco, né? Essa coisa da malemolência significa assim, se não der certo, tudo bem. O jeitinho brasileiro. O jeitinho pro bem, né? Porque existe um jeitinho brasileiro que é negativo, que é aquela coisa assim, né?
eu gosto de levar vantagem em tudo, né? Que é uma imagem muito negativa que o brasileiro se colocou e acha que todo mundo é assim. Ah, eu tenho que me dar bem. O brasileiro gosta de se dar bem. Não, o brasileiro quer ser feliz, basicamente. Né? E se ele pudesse dar bem, ótimo. Mas também, se ele não se der bem totalmente, ele pode rir disso. Sim. E tá tudo bem e vida que segue. Vira churrasco no final de semana. É, isso aí. E sabe uma coisa? Falando agora até do povo brasileiro, eu escuto muito, por exemplo, de empresas multinacionais que gostam de contratar brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro, dependendo do problema, ele dá o jeito dele para resolver. E isso é uma característica nossa. Uhum. A gente, não adianta, a gente vai resolver. Usando uma gambiarra, usando um jeitinho brasileiro, a gente vai resolver. E funcionário de outros países, por exemplo, Europa, Norte América, eles seguem um manual. Se não der para fazer, eles chutam a bola para cima e ponto. Porque o que tá no manual, tá no manual. Brasileiro não. Foda-se o manual, deixa eu resolver essa porra. E vai lá e resolve. É isso. Entendeu? Isso não se... Quer dizer, a gente aprende isso vivendo, né? Sim. No berço, mas não é algo que tá no manual do brasileiro, né? Não tá. Não é que as faculdades... É a nossa necessidade de fazer Exatamente. Isso. A gente tem que dar um jeito aí, senão quem vai resolver o problema? Ninguém. Então, vamos aí fazer. Né? Eu também sou adepto de uma outra técnica que é, se não dá para ser resolvido, já está resolvido. Né? Mas eu entendo também que a gente tem que fazer o que é possível e... O contrário, tipo os norte-americanos, assim, estadunidenses, né? O pessoal fala assim, não é meu problema. Não então, é meu problema. lavo as mãos, assim, sabe? It's not my job. E isso com brasileiro não dá. A gente quer resolver o problema do outro. Fala assim, não, tá vendo aí, dá pra fazer alguma coisa, você não vai ignorar, né? E eu acho que, de alguma maneira, todos esses produtos nos quais eu trabalhei no Brasil, que são marcas estrangeiras no Brasil, que tiveram que ser tropicalizadas, né? Tipo a Nintendo Road, a revista EGM, a Rolling Stone e o site IGN, todos eles tiveram que ter esse jeitinho brasileiro para funcionar, porque se fossem meras traduções literais da cultura, do jeito de falar, do jeito de agir dessas publicações, não ia sobreviver, porque as pessoas iam olhar isso, não iam entender, não iam se identificar, iam achar chato, basicamente. E, Pablo, vamos agora falar sobre uma coisa que, cara, você tem 2 livros. Escrevi 2 livros num tempo em que valia a pena escrever livro, né? Que isso! Fala um pouco pra gente desses 2 livros aqui, como é que a galera encontra. Eu tô vendo aqui, ó, 52 mitos pop. Eu não sabia desses 2 livros, tá? Pô, como assim, cara? Não sabia. Eu achei que eu tinha te dado um na época, inclusive. Esses dias eu comprei da Flávia Gazi. O livro dela que saiu, bom. Bom, né? Eu curti. Sobre games imaginários. Isso. Inquebrável. Fala um pouco pra gente aqui, desses 2 livros aqui, pra gente conhecer um pouco. Bom, então, esse primeiro livro aí, os 52 mitos pop, ele é baseado em histórias reais sobre produtos da cultura pop, histórias, na verdade, boatos ou lendas relacionadas a essas grandes marcas, tipo Star Wars, Tarantino, Super Mario... PlayStation, todas essas grandes marcas têm algumas histórias obscuras que podem ou não ser verdade, né? Tipo, será que isso aconteceu mesmo, né? Boatos de internet. Tipo, no mundo do carro tem a história da Volkswagen, né? Qual é essa aí? A da Volkswagen, que a Volkswagen era o produto do nazismo. Ah, sim. Tem ou não tem? Sinceramente, eu não sei, galera. Mas é da época. A gente não pode negar isso, Era entendeu? o carro do povo, né? O carro do povo. O Fusca tá lá, foi usado. A gente sabe que o Fusca foi usado muito na guerra, mas é alemão. Não sei. Mas é tipo isso, né? É tipo isso, mas mais para produtos de entretenimento, né? Não que um carro não seja um produto para entretenimento, mas tudo começou porque quando eu trabalhava na editora que fazia a revista da Nintendo, a gente tinha uma revista chamada Herói também, que você deve lembrar. Ah, eu lembro. Eu tenho 2 guardadas, que foram as 2 que eu ganhei, assim. Que eu tinha uma mania de ir na banca e ler até tomar esporro. Ah, sim. Eu sei muito bem, já fui essa pessoa também. Mas eu tenho a Herói lá da edição do Cavaleiro do Zodíaco. Pô, essa revista foi incrível, né? Foi a primeira publicação para o público infantil, que não era uma revista feita por adulto, digamos assim, né? Era uma revista, era tipo, lembra da Contigo, Amiga, essas revistas que contavam o que ia acontecer na novela?
A Herói fazia isso pelos animes como Cavaleiros do Zodíaco. Ela contava o que ia acontecer no próximo episódio. Então a molecada comprou essa revista loucamente em 94, 95, vendia mais do que a revista Inclusive, Veja. era o próximo episódio que estava na manchete. É, Cara. exatamente. Então o pessoal já tinha assistido o desenho no Japão, as fitas japonesas, e fazia reportagens sobre isso. Essa revista durou alguns anos, e eu trabalhei nela alguns anos também, e eu fiz uma matéria em 99, nossa, faz tempo, né? Sobre um desenho chamado Caverna do Dragão, que você deve conhecer também, né? Então, eu sei desse, né? Que você mandou a carta pros... Eu escrevi para os caras que escreveram Então... os desenhos, e aí eles me responderam e me contaram que não apenas aquele boato lá de que eles estavam mortos no inferno, aquilo que era mentira, como existia um episódio final que nunca foi feito porque o desenho foi cancelado antes. E aí o roteirista me mandou o roteiro. E eu escrevi a matéria falando, essa aqui é a história que você não viu porque o desenho foi cancelado. Depois que a revista saiu... Não, qual é a história agora? O pessoal tem que saber, porque até hoje eu acreditava que estava todo mundo no inferno. Então, e aí? Isso é um boato que foi criado no Brasil, na internet brasileira, espalhado por e-mail, né? E aí os caras lá fora nem sabiam disso. Que o verdadeiro diabo era o Mestre dos o Magos. Mestre dos Magos, ele era o cara do mal. Infelizmente falei, isso era mentira. Na verdade, o Mestre dos Magos é pai do Vingador. O Vingador era um cara normal que acabou sendo convertido pro lado sombrio e nesse final que a gente não viu, ele acaba voltando a ser um humano novamente e o Mestre dos Magos permite que as crianças voltem para casa ou não. E falando assim, se vocês quiserem voltar, pode voltar, mas se quiserem ficar, sempre vai ter aventuras pra você. E daí acaba o desenho. Esse é um episódio que a gente não viu porque não saiu do papel. Meio chato. Do inferno, que o Mestre dos Magos é um arrombado que desaparecia e nunca deixava os meninos voltar pra casa. E a Uni atrapalhava ele. E a Uni atrapalhava... Mano, eu lembro de... Acho que olha a desgraça. Na hora do pessoal voltar, a Uni não deixava. Não era? Aconteceu alguma coisa com a Uni. Sabe o que é pior, Rato? A gente acha que a gente viu esse desenho a infância inteira e até hoje passa, né? Passa. Só que eram 27 episódios só, cara. Não é mais. Então, a gente viu 1000 reprises desse negócio. Por isso que a gente fica. Sério? Só 27? Por isso que ficava essa ideia, quando surgiu o boato, as pessoas acreditaram que aquilo era verdade, porque, deve ter sido um episódio que eu não vi. Mas tem um episódio que eles voltam pra casa e depois eles voltam pro mundo do Dungeons and Dragons lá. E as pessoas começaram a misturar as ideias, né? É o que se chama do efeito Mandela, né? Que você acredita que uma coisa que não aconteceu, aconteceu de verdade. É um fenômeno aí, procurem no Google, efeito Mandela, né? E muita gente acredita que realmente teve um final de Caverna do Dragão em que as crianças estavam presas no inferno porque existem coisas parecidas que rolaram em alguns episódios. Então as pessoas assistiram isso e transformaram a realidade na cabeça delas, digamos assim. Por isso que o boato pegou aqui no Brasil, né? Porque muita gente acreditava. E aí eu acabei descobrindo que existia esse final e publiquei a matéria. E depois que a revista saiu, umas pessoas vieram falar comigo e falaram assim, isso aí é muito raro. Na verdade, a gente nunca soube que existia um episódio escrito. Você tem esse roteiro aí? Daí eu mandei pro cara que fazia um site do Caverna do Dragão e eu descobri que aquilo era um furo de reportagem, né? E eu falei, não sabia disso. Então eu fiquei associado à Caverna do Dragão para sempre. Nunca mais fiz nada tão interessante quanto essa matéria. Você fez um furo sem querer? Sem querer querendo, assim. Tipo, eu queria descobrir, mas eu não sabia que era tão fácil descobrir uma coisa dessa, né? Eu simplesmente escrevi e-mails para as pessoas certas e elas responderam educadamente. Então é uma coisa... É engraçado quando a gente é envolvido num negócio assim, né? Eu não sei se já aconteceu algumas vezes furo, mas eu me envolvi num furo uma vez. Eu não sei se você sabe que foi do lançamento do Xbox Series S e Series X. Como foi isso aí mesmo? Eu lembro. Eu recebi os consoles antes e eu pedi autorização para a Microsoft aqui do Brasil para fazer um teardown. E eles pediram autorização para o pessoal lá de fora. Eles concederam a autorização e eu não tava nem ligando para isso e tal, porque a minha intenção era fazer conteúdo. Só que uma vez em live eu falei, vou fazer o teardown. Teardown o quê? Desmontar o console. E não tinha tutorial de desmontagem de console, nem nada. O meu tutorial foi um trailer que a Microsoft soltou dela, que era aquele trailer maneirão, que ela desmembra todo o console. E eu fui vendo ali, eu falei, beleza, é aqui, aqui, aqui. Aí eu fui descobrir não, assim, eu peguei, é um M2, tirei o M2. O M2, galera, não sei o quê. No outro dia, tava em tudo quanto é site europeu, norte-americano e tudo, que
foi um furo que descobriram que a unidade de armazenamento do Xbox Series S e X era um M2. E você achava que isso já era uma informação Eu já divulgada. achava que isso era informação. E o do PlayStation é uma unidade de memória soldada, né? A do Xbox não, é uma unidade de memória mesmo plantada. E, cara, no outro dia eu tava envolvido em um monte de coisa, um monte de thread, um monte de fórum. Eu lá com a máscara. O rato. Segurando. Eu falei, mano, que é isso, velho? E é engraçado que isso acontece, né? É, hoje é mais fácil ainda com a viralização, né? Tipo, é muito fácil. Só que também tem esse efeito de... As coisas são esquecidas mais rápido, eu acho. Então, realmente, se fosse um furo de reportagem sobre o Caverna do Dragão, numa época que os sites já existiam e tudo mais, não ia ficar. Mas como era uma revista, eu acho que essa coisa do impresso, né, do produto físico, marca mais, né? E hoje é muito mais difícil a gente saber quem que furou, qual foi o primeiro lugar que deu uma notícia, porque é quase difícil de rastrear, assim, se você não fizer isso muito bem, né? Alguém deu e daí alguém vai lá e reproduz. Não tem muito hoje jornalismo de investigação mesmo. As pessoas, no Brasil, pelo menos... Tudo que se escreve sobre cultura pop é vindo dos outros sites de cultura pop gringos. As pessoas pegam, traduzem, reescrevem, é isso aí. Não tem muita apuração aqui no Brasil, que o cara vai telefonar pra alguém e tal. O inverso, né? Tipo, uma matéria sua virando uma matéria lá no... Ou isso, ou a gente fazer algo aqui que viraliza lá fora e tal. Mesmo que tudo seja mais facilmente traduzível, que as coisas... coisas... a gente tem capacidade de fazer isso, não tem? Temos, super temos, assim. Acho que a gente só não faz porque é muito mais fácil a gente ficar acompanhando os sites gringos e vendo o que é bom aqui, traduzindo e publicando também. Ninguém liga. O leitor também não se importa muito que o jornalismo hoje em dia é feito dessa forma, né? Eu fico triste porque a gente tem potencial mesmo, tem histórias para serem contadas, né? Se a gente for atrás, não é tão difícil assim você conseguir o e-mail de uma pessoa ou um telefone, mas o pessoal tem preguiça, né? Então faz desse jeito mesmo, vamos traduzir. E aí com essa coisa do chat GPT, da inteligência artificial podendo escrever coisas... É aí que o pessoal vai ficar mais preguiçoso ainda. Fala assim, pra que eu vou me dar o trabalho de fazer um negócio diferente? Então, naquela época, eu não tinha opção. O meu editor falou, descobre se isso é verdade. Eu falei, como é que eu vou descobrir se isso é verdade? Eu procurei, obviamente, não tinha nada em lugar nenhum. Daí eu falei, tá, então, se eu perguntar pro cara que fez esse desenho... E foi muito inocente mesmo, porque se eu fosse um pouco mais velho, eu ia falar, imagina, que eu vou procurar esse cara, não dá pra conseguir esse cara. É muito esquisito também, porque eu acho que essa parte de... Eu acho que a pessoa é acomodada, vai? Acomodada, nesse caso do Xbox, até lá de fora, o pessoal cagou. Cagou, porque... Podiam ter feito, né? Não foi só eu que recebi isso antes do lançamento. Foi jornalista, um monte de gente. Aí tem o lance da capacidade técnica realmente de você desmontar ele, mas eu não sei. Poderia ter saído essa informação há muito tempo atrás e não saiu. O do PlayStation é muito rápido, eu lembro. Entendeu? Porque quando começou, antes do lançamento, já sabiam da unidade de memória dele, que não era, ela era soldada. Mas o do Xbox foi esquisito. Foi esquisito. Acho que o pessoal fica pensando assim, recebe um videogame novo, que tá todo mundo esperando. Não, todo mundo foi ligar o videogame, foi jogar o videogame. Você foi abrir. Coisas que só você mesmo poderia ter feito, né? Coisas que, tipo... Tinha que ser teu teu furo. Foi muito engraçado isso, foi muito engraçado. E, cara, você contou só um... Sim, o livro. Assim, dos 52, tem mais mitos igual a esse daí? Tem um monte, então, justamente por conta desse mito, o pessoal da editora Companhia das Letras falou assim, não dá pra escrever um livro com um monte dessas histórias? Eu falei, deve dar. Daí eu passei 1 ano e meio pesquisando e acabei fazendo esse programa. Esse livro virou um programa que eu tinha no site Adoro Cinema, né, que eu transformei esses capítulos em episódios, né, contando esses mitos, tipo, será que o homem pousou realmente na Lua? Ou foi filmado pelo Stanley Kubrick num estúdio em Hollywood? Isso é um boato clássico. Até hoje que a galera acredita. Ou então sobre assoprar cartucho para tirar a poeira. Será que ele funciona mesmo se você assoprar? Qual é a verdade sobre assoprar cartucho? Qual é a verdade sobre isso daí? Bom, dizem que existe um efeito... Eu sei a verdade técnica do que acontece se você assoprar um cartucho. A parte boa ou ruim, porque na verdade você tá estragando o chip, você né? Tá estragando, porque você tá jogando umidade numa placa de silício. Ela vai estragar na hora? Não. Não vai. A não ser se você besuntar e fechar curto.
mas a longo prazo ela vai dar ruim. O que acontece é que tem um efeito de aleatoriedade, talvez você tira e encaixa, que pode ser que ele funcione depois de tantas tentativas. Então, pode ser que na hora que você assoprou e colocou, o cartucho funciona. Né? Então, muita gente associou uma coisa a outra, mas na verdade é isso. Cada vez que você assopra o cartucho, você está diminuindo a vida útil dele, né? Só que assopramos fitas por muito tempo. Ele a longo prazo. Então, foi um livro só sobre essas coisas, eu dividi entre videogame, cinema, literatura, TV e tal, e foi bem legal de fazer, foi uma experiência boa, e aproveitando que eu já estava na editora, eu estava produzindo já uma biografia de um cara que hoje é bem mais famoso, talvez, do que nessa época, que é o Fernando Fernandes, que era um ex-Big Brother que se tornou um atleta paralímpico, né? Ele sofreu um acidente de carro, ficou paraplégico e daí virou o campeão mundial de canoagem paralímpica. Sim. E hoje ele é o apresentador do programa No Limite, da Globo, né? Um programa que acho que acabou esse ano e tal. Mas o Fernando é meu amigo de infância e aí a história dele é muito absurda, né? Essa história é um conto de fadas aí, é um negócio que tem que ser visto no cinema, eu acho, assim. E aí, como sou amigo de infância dele, me ofereci para fazer a biografia, ele topou e foi bem legal. Então... Esse Inquebrável. livro aqui é a biografia dele. Cara, é assim, eu lembro dele, do Big Brother, eu lembro do acidente, depois de muito tempo que eu fiquei sabendo do lance dele ser brabo em canoagem. E em todo esporte radical, né, cara? Aí, tanto quando eu vi ele no No Limite, eu falei, mano, será que ele vai ser... Porque ele nada, pra ele não tem essa não, ele faz tudo que tem que fazer, entendeu? Ele faz parapente, ele faz aquela kitesurf, ele faz todas as coisas que são perigosas. Que eu acompanhei muito ele no parapente, porque eu sou piloto de parapente também. Então. Eu falei, mano, o cara é brabo, velho, porque ele é brabo. Tem que ter um jogo de cintura ali, até na hora de parar. E ele tem uma constituição física enorme, né? Assim, ele sempre foi alto, um dia, aos 14 anos, ele esticou. Eu conheço ele desde que ele tinha uns 10 anos, a gente morava no mesmo prédio. Então foi engraçado ver um molequinho se tornar um cara alto para se tornar um cara forte, e aí entrou no Big Brother. Ele foi participar do segundo Big Brother, né? E a gente, caramba, o cara vai ficar famoso. E ele realmente ficou famoso, ficou uma celebridade, virou modelo, começou a namorar atriz global e tal, e aí sofreu esse acidente. Então a gente falou, meu, que tragédia. E o cara, em 6 meses, estava correndo a São Silvestre de cadeira de rodas, e 1 ano depois do acidente, ele foi campeão mundial de canoagem. Ele falou assim, não, essa pessoa não existe, né? Então o fato dele estar aí na mídia até hoje, inspirando, né? Talvez seja a personalidade PCD, né? Com pessoa com deficiência mais famosa do Brasil hoje. Sim. Né? Por tudo que ele faz, representa, mas é um extremo da coisa, né? O cara é um esportista radical. É que foi num tempo muito curto, essa ascensão dele, até na Paralimpíada, o negócio, a gente ficou... Depois, quando eu soube da história, eu falei, caramba... O cara tinha que ser mesmo, não adianta. Não tiraram isso dele. Entendeu? Ele é brabo mesmo, ele é inquebrável. E aí, o livro conta essa trajetória de antes do acidente, quando ele era criança, até a vida após o acidente. E tem um negócio legal dentro, que é o diário que ele escreveu no hospital. Na hora que ele sofreu o acidente, ele ficou internado por um tempão, sem saber o que ia acontecer, se ele ia voltar a andar. Ele escreveu um diário, ele me deu esse diário e falou assim, acho que tem que ter alguma coisa disso no livro. Eu transcrevi o diário inteiro dele e coloquei no miolo. Então, assim, você vê que não é que o cara faz um personagem para passar uma imagem para as pessoas. Não, ele já era realmente diferenciado. O cara tava deitado na cama do hospital, sem saber se ele ia mexer a perna de novo e já tava pensando, como é que eu vou melhorar a minha vida a partir daqui? Ele não sofreu um dia. Pelo menos é o que ele demonstrou. E isso é inspirador demais para mim. Por estar no diário ali, eu acho difícil. Não, pois é. Não, e realmente, imagina, sua vida acabou naquele momento, mas você consegue tirar força de algum lugar, cara. Então é impressionante. Loucura. Mas, Pablão, vamos lá. Saiu da Powerline, trabalhou na Nintendo World. Isso. E depois, o que aconteceu? Até com a Nintendo aqui no Brasil, porque eu não sei em que momento a Nintendo ela realmente deixou os brasileiros. Não tenho ideia, entendeu? Você deve saber isso melhor do que eu. Sim. Eu falei, inclusive, sobre isso no podcast do Flow, que eu fui recentemente. As pessoas falam muito, né? A Nintendo não gosta do Brasil, abandonou. Só que a gente ignora os primeiros 10 anos da Nintendo no Brasil, que foram muito sérios aqui. Foi uma empresa que veio e
uma empresa japonesa permitiu que 2 empresas brasileiras a representassem aqui, né? Que no caso era a Gradiente e a Estrela, empresa de brinquedos, né? Eles se juntaram e criaram a Playtronic, né? Não, a Playtronic, né? Só que a Playtronic eu acho que substituiu a Gradiente, não foi? Não, a Playtronic veio antes. Veio antes. Antes, era a Estrela Isso. com a Gradiente. Daí a Estrela saiu e a Gradiente ficou sozinha. Então a Gradiente representou a Nintendo até 2003 no Brasil. Então no total foram 10 anos de Nintendo oficial no Brasil, em que os produtos Nintendo eram fabricados em Manaus, numa fábrica da Gradiente. É o único lugar do mundo que fabricou produtos Nintendo além do Japão. Nem dos Estados Unidos, no Brasil, né? Os produtos Nintendo eram fabricados em Manaus, montados. Isso é uma curiosidade gigantesca até pro americano, porque eu lembro que eu fui numa loja de retro gaming e tinha lá um cartucho escrito Playtronic e eles falaram, é falso. Eu falei, não é. Ele, não, mas tem escrito Playtronic. Eu falei, não, a Playtronic representava a Nintendo no Brasil. Esse cartucho é verdadeiro. Oficialmente. E eles não sabiam disso. Pouquíssimas pessoas sabiam disso lá. Chegou aqui no Brasil, o cartucho era falso mesmo. Mas a história é verdadeira. Sim. A história é verdadeira. Não adianta, se eles vissem escrito Playtronic em qualquer coisa, que antigamente tinha em vários cartuchos de Super Nintendo, escrito Playtronic, o da Gradiente não vinha, se eu não me engano. Já o da Playtronic vinha no label na frente. Eles achariam que era falso e já ia botar lá como repro. O que demonstrava que era falso ou não nessa época era o parafuso que era usado, né? O parafuso era proprietário da Gradiente. Não, mas até com parafuso, teve uma falsificação com parafuso, mas o pessoal vê o chip, né? Dá pra ver o chip assim, aí embaixo, isso tem muito em Game Boy, né? Escrito Nintendo, assim. Aí tem uma galera que falsifica, bota Nintendo, bota o Nintendo, bota um L gigante. Não entende. Tem várias falsificações assim. Mas os caras fizeram um trabalho aqui incrível, assim, que não fizeram em lugar nenhum do mundo. 10 anos em que lançavam as coisas simultaneamente, com qualidade igual, fabricando no Brasil para baratear os custos. Não lançavam tudo aqui no Brasil, porque tinha essa coisa de entender o mercado brasileiro, então não adiantava lançar certos RPGs que ninguém ia jogar aqui, porque era mais difícil de traduzir jogo, então não ia traduzir o Zelda. Né, o Zelda saiu aqui sem tradução, os RPGs da Square antes de Final Fantasy não saíram em português no Brasil, porque não adiantava, mas ainda assim a Nintendo prosperou muito. E acho que o que acelerou a saída oficial da Nintendo foi o problema da Nintendo fora do Brasil mesmo, né? A Nintendo naquele momento pós-Nintendo 64, GameCube, ela realmente ficou para trás na corrida dos consoles, né? Você tem o Xbox entrando e você tem um PlayStation 2 destruindo com todas as marcas legais, fazendo jogos em DVD, que eram muito mais bonitos graficamente, que podiam ser pirateados e muito mais acessíveis, e a Nintendo insistindo no GameCube, que era um jogo com discos proprietários, com jogos que não eram tão legais assim, que era mais caro, então virou um produto de elite no Brasil, né, sendo que o PlayStation era um produto mais popular, porque tinha pirataria. Tudo isso ajudou a Nintendo a não vender videogame, tanto que eles só voltaram a bombar depois com o Wii, quando eles ofereceram uma proposta que era alguns passos atrás, né, no quesito técnico, mas que proporcionava essa outra coisa aí de jogo com movimento, né? Daí a Nintendo voltou quando eles perceberam que a gente não tem que concorrer com o PlayStation, não tem que concorrer com o Xbox, a gente nunca vai conseguir bater os caras na parte técnica do console, vão na imaginação, na criatividade. E aí eles começaram a galgar outros degraus, e hoje a Nintendo tá onde tá, né, com o Switch, muito porque eles assumiram que eles não são concorrentes desses caras grandes. Só que nesse momento a Nintendo não tá mais no Brasil e nunca mais voltou oficialmente. Só que os nintendistas ficaram órfãos, ficaram aqui querendo continuar jogando Nintendo e comprando fora, e então o povo esquece que a Nintendo já esteve aqui de um jeito que ela não esteve no mundo inteiro, né? E espera que a Nintendo se comporte como a Sony, como a Microsoft, como a Ubisoft, como todas as outras publishers que conseguem abrir escritório no Brasil, traduzir jogo, lançar por um preço mais acessível, sendo que a Nintendo faz um produto premium, né? É mais difícil mesmo de fazer essas coisas. É um escritório menor. O pessoal acha que a Nintendo é gigantesca, então, mas ela se comporta como uma empresa pequena. A saída da Nintendo aqui no Brasil foi por sobrevivência, vamos dizer assim. Porque realmente a gente vê
O 64 ele foi uma geração legal? Foi, mas não adianta, tomou porrada ali da PlayStation e até do Sega Saturno. Sim, apanhou. Aí depois vem o Cube. Não foi legal. Não rolou. Não rolou. Não. O Wii salvou. Sim. Mas aí depois tomou outra porrada com o Wii U. Que também não foi tão legal assim. Além de ser um console maravilhoso, eu gosto muito do Wii U. Não foi tão absurdo de vendas, entendeu? Não deu. E aí eles aprenderam e eles não deixaram o erro do Wii U levar muito tempo para ser resolvido, né? Tanto que é um videogame com uma curta duração, poucos jogos e tudo mais. Daí veio o Switch e hoje a gente sabe o resultado. Aí que tá que eu vejo assim a frustração do nintendista, porque hoje não adianta. O Switch é o que mais vende e a gente sabe do lucro que o esporte tá dando. Não vou afirmar nada daqui. Então por que não voltar? E não deixar a gente do jeito que eles... É assim, o que deixou muito chateado é que, pô, nem legendar estavam legendando. Mas nunca legendaram, né? Isso tudo é novo, né? Quando tinha legendagem antigamente, eram jogos bem específicos, assim, e não tinha... Eram jogos que não eram da Nintendo, né? Eu não sei se você lembra, no 64... foi lançado o jogo do South Park, e ele tinha legendas em português. Sim. E teve um outro jogo chamado Shadow Man, que tinha legendas em português também. Mas por exemplo, o South Park é porque veio proveniente da Ubisoft. Então a Ubisoft já tá legendando jogos aqui há uma década. Antes disso até, quando o South Park era de outra empresa, e já tinha legenda, né? Isso em 98, sei lá, por aí. Não, sim, eu tô falando do South Park novo, que também é legendado. Não, então, todas as empresas menores, como... que não são fabricantes de consoles, acho que tem mais facilidade em fazer isso. O negócio é que a Nintendo, como eu falei, apesar de parecer muito grande e rica, ela funciona como uma empresa pequena, o escritório é pequeno, tem poucos funcionários, e eles querem continuar assim, porque eles querem manter o controle das coisas. Então eles não vão mais abrir um escritório aqui, porque eles acham que eles controlam melhor as coisas lá de fora. Eu acho que tem a ver muito com isso. E a gente acha que se eles tivessem um escritório aqui, como a Ubisoft tem, como a Microsoft tem... Acho que é aquilo também, né, Pablo? A gente, assim, você é muito mais da indústria do que eu. E eu sei as dificuldades que esses escritórios têm aqui no Brasil. Sim. E quando a gente fala de dificuldade, estamos falando da Microsoft, que é podre de rico, mas tem dificuldade aqui no Brasil. Estamos falando da Ubisoft, estamos falando da Sony Brasil, que... por causa de carga tributária, carga de trabalho, né? No caso, assim, para manter um funcionário é caro, entendeu? Por que essas grandes empresas não desenvolvem aqui no Brasil? Porque não tem incentivo nenhum, zero incentivo, e é uma carga tributária gigantesca. Sim. Então... sinceramente, as que estão aqui, na minha opinião, fazem milagre. Fazem, e a Nintendo já passou por isso e já sofreu muito com carga tributária. Já sabe como é que é, taxa de importação. Pra quê? Eu acho que eles conseguem fazer bastante estando fora. E se eles estivessem aqui com o escritório, não estariam fazendo muito diferente do que fazem hoje, tá? Eu acho, assim, não é porque se eles tivessem um escritório cheio de brasileiro, o Zelda ia sair em português, porque isso tem a ver com a Nintendo do Japão, né? Então, acho que é uma outra questão, assim, a gente vê outras empresas fazendo e acha que seria mais fácil, e esquece que a Nintendo foi a primeira a investir no Brasil. Então, na época que eu trabalhei lá, eram 120 funcionários. A gente ocupava um andar, metade de um andar na Berrine, né? Isso e era coisa caro. E era caro e era a coisa mais linda, assim. Você fala assim, nossa, todo mundo, as festas de fim de ano eram incríveis, sabe? Vendia muito. Daí você pensa assim, nossa, isso já aconteceu, né? Você não vê uma operação de PlayStation, uma operação de Microsoft tão grande no Brasil como foi a Nintendo nos anos 90 aqui. Então, é interessante. Eu acho que hoje, todo mundo que fica chamando aí a Nintendo para voltar, os nintendistas, eles têm uma memória meio curta e obscura, falando assim, a Nintendo já esteve aqui, por que não está mais? Né? Porque elas estavam em todas as lojas, você ia nas lojas, tinha lugar para testar, era uma coisa doida. Mas ajudou a criar o nintendismo que a gente tem hoje, né? Esse nintendismo, ele foi criado, eu não sou tão nintendista assim, mas eu adoro o jogo da Nintendo, por exemplo, eu tenho lá meu Switch, comecei a jogar Mario Wonder, tô gostando, mas... Você tá se sentindo desafiado? Não, pior que não, até que eu tô tá tranquilo por enquanto. Mas eu achei um jogo muito bonito, acredito que não ganhe jogo do ano, mas é um jogo legal, divertido. Por exemplo, o Luigi Mansion pra mim é muito melhor do que aquele Mario Wonder. Você acha? Eu acho, eu adoro o Luigi Mansion. Assim, os jogos da Nintendo eu pego os exclusivos mesmo só pra jogar, porque são bons. O Mario Wonder ainda não me pegou,
Apesar que tem muita gente adorando o jogo, Eu entendeu? adorei. Eu quase É. tô terminando, faltam umas 3 fases lá e eu tô embaçando pra não acabar. Mas aí o que acontece? É muito diferente do que, por exemplo, a Sony criou aqui no Brasil através. Eu não vou dizer nem através. A pirataria surge de uma necessidade nossa em querer cultura, Concordo, não é? concordo. E aí muita gente vê a pirataria como uma coisa maléfica. Claro, para grandes corporações sim, dá prejuízo. Mas a gente tem direito à cultura, não é? Nem tanto que não existe só pirataria em games, existe pirataria, por exemplo, nos animes. Antigamente não tinha como você conseguir ver Naruto a não ser através da pirataria, Sim. entendeu? E filmes hoje, né? Mas grande parte dos filmes está no camelô porque o pessoal não consegue pagar um streaming. Sim. É isso aí. Mas hoje está mais acessível do que antes. Hoje uma assinatura de 30 a 50 reais tem muita gente que consegue pagar do que antes. Sim. Uma Game Pass também é a mesma coisa. Mas vamos voltar aqui um pouco, por exemplo, pirataria do PlayStation 1. Não tem como você não, pelo menos é a minha ideia, tá? Não concordar que o PlayStation 1 ele fez sucesso aqui no Brasil por causa da pirataria. Claro, com certeza. E eles sabem disso. Eles sabem disso. PlayStation 2 mais ainda, né? E eu diria mais, eu acho que sem essa pirataria desses consoles específicos, a gente não teria uma cultura gamer tão difundida no Brasil, porque essa pirataria super acessível, ela também fomentou outras indústrias paralelas, como a indústria do jornalismo de games. Sim. A gente fazia revistas de games, basicamente, sobre jogos que as pessoas não iam comprar oficial, porque a Sony não estava aqui, por A gente exemplo. sabia que 80, ou chutando ali, tirando esse número assim do popô mesmo, 80, 90 pessoas estavam jogando aquele jogo, que estavam vendo aquela revista, era pirata. Tipo Metal Gear Solid 3, vou mais além, GTA Vice City, que a gente deu na capa da revista EGM em 2002. Cara, eu diria que ninguém comprou oficial esse jogo. Talvez a gente lá tivesse o jogo oficial porque a Rockstar mandou pra gente. Mas a gente tinha certeza que todo mundo ia comprar esse jogo no camelô. E vai falar o quê? Vai falar que estava errado? Assim, a Rockstar talvez ficasse chateada, pudesse ter vendido milhares de jogos a mais no Brasil. Mas ao mesmo tempo, tipo, não dá pra negar que o GTA é popular hoje, até hoje no Brasil, porque muita gente foi jogando esses jogos no camelô. E muitas dessas pessoas que tinham 15 anos e compraram o GTA Vice City, o San Andreas em 2002, vai 2004... comprar o 6 original hoje. Vai comprar o 6 original, vai pagar 350, 400 reais aqui hoje, vai encher a Rockstar de dinheiro. Então, assim, dá pra dizer que foi totalmente errado? Lógico, é um processo de longos 20 anos em que o cara criou o brand love dele ali, amando a marca, amando a empresa, dando pouco dinheiro oficialmente pra ela, mas propagando por aí que GTA é incrível, não sei o quê. E agora ele tem 35 anos, ele pode pagar e ele vai comprar esse jogo original, porque não tem pirataria, né, pro Play 5 ou pro Xbox Series X, e ele vai gastar dinheiro, então vai compensar? Ele tá consumindo GTAs há 20 anos, mas... Não é questão nem de compensar, é questão que não adianta, é o processo natural da coisa. Foi o processo natural da coisa e não tinha como prever isso, não dava pra prever que ia ter um GTA 6, não dava pra prever o que foi o GTA 5. Acho que a Rockstar chegou e falou, não, a gente vai fazer com o GTA 5 o que tá acontecendo, que vende até hoje, entendeu? E se eles quisessem criar na época uma tecnologia que impedisse a pirataria, no caso o PlayStation, eu também acho que eles conseguiriam. O negócio ia ficar tão mais caro o videogame que não ia compensar. Então para eles valeria mais a pena vender um monte de console, porque a Sony perdia grana também vendendo PlayStation, né? Eles tinham que ganhar no volume de jogo. Então em lugares como o Brasil, realmente, todos os consoles eram contrabandeados, né, via Paraguai, mas a Sony tinha vendido aqueles, eles fabricaram, então eles ganharam em cima daquilo. Os jogos eram pirateados, mas assim, eles não olhavam o Brasil, por exemplo, como um mercado que eles tinham que considerar. Falaram assim, bom, aqui, ó, enfim, a gente só vende contrabando mesmo e não vende nenhum jogo oficial, fazer o quê? Até que um dia eles falaram assim, não, vamos oficializar esse mercado aí. Demorou, né, muitos anos, né, eles foram chegar aqui na época do PlayStation 3 e tudo mais, e aí finalmente começaram a vender. E estão aqui até hoje, a Sony continua vendendo coisas oficiais aqui até hoje, e o jeito de comprar o PlayStation 5 é caminhos oficiais. Né? Então, de certa forma, a gente pode até culpar uma lentidão da empresa em ter tomado uma decisão, porque eles lançaram o PlayStation em 94, 95, só vieram para cá mais de 10 anos depois.
né? 15 anos depois, praticamente. Por que demorou tanto? Né? Microsoft já estava aqui desde sempre e só foi lançar os Xbox assim, né? Tentou, mas tá aí, há 20 anos lançando Xbox no Brasil. O 360 que veio oficialmente pra cá. O É. Original nem... veio mais ou menos, né? Não veio o jogo, não veio nada. Mas o 360 eles lançaram simultaneamente, né? Com tudo que a gente tinha direito, manual de instrução, tal. E aí falou assim, caramba, eles vieram com tudo e nunca mais saíram, né? Nunca mais saíram. Então tem que entender assim o ritmo do mercado, assim. Acho que a pirataria ela nunca vai poder ser considerada realmente eu vou falar vilã. Pra você, eu acho que ainda tem coisa pra acontecer. Eu vi recentemente um vídeo viral, foi até ontem ou anteontem, de um rapaz que tem um estúdio indie dele. E pro Brasil, ele foi o único que ele deu um desconto, se eu não me engano, de 30% a 60% do jogo dele. E o jogo dele custa $5 aqui pro Brasil. Pô, que legal. Pro resto do mundo inteiro é price full. E aqui pro Brasil ele deu um puta desconto. Entendeu? $5, bota aí R$25, ele vende o jogo dele aqui. Que jogo é? Não sei o nome do jogo. Só que uma coisa que tocou: 25% da receita dele é brasileira. Você tem noção disso? Então, foda. Se as grandes empresas enxergarem que se ela der um puta desconto pro povo brasileiro, eles vão gerar muita receita. Porque não adianta eu, agora influenciador, chegar e falar, não consumi produto pirata. Não, eu consumi produto pirata demais. Demais, eu joguei os meus jogos com produto pirata. Eu tinha lá, tipo, da Players, se lembra? Oh. O prensadão da Players lá, a mídia dourada do PlayStation 2. Eu não tive PlayStation 2, mas eu lembro da mídia dourada, consumi a mídia dourada. Você teve o que então? Xbox? Eu tive... Não, PlayStation 2. Eu pulei a geração do PlayStation 2. Mas aí depois eu fui pro Xbox. Eu tive o Play 1, pulei a do 2 e pegava emprestado. Entendeu? Eu peguei emprestado do meu primo. Aí eu joguei God of War, Metal Gear e tal. Mas assim, voltando, eu hoje tenho condições de comprar. E não é hoje não. Quando eu tive condições mesmo ali de, caramba, calma aí, eu tô trabalhando, consigo comprar o original agora. Eu comecei a comprar o original. Então eu acho que se o jogo, ele for acessível, pô, a gente tá vendo jogos a 450, R$500. É pesado. Opa. Pesado. Se a gente conseguisse uns jogos ali a 200, 150, 200... mas é mais de 50% de desconto. Cara, eu tenho quase certeza que as grandes empresas, eu tô falando de Sony, Microsoft, Nintendo, ia fazer uma puta receita aqui que é inimaginável. Tudo bem que esses consoles, eles têm hoje uma trava grande pra pirataria, entendeu? Mas a galera quer consumir. A galera quer consumir. E pior que no Brasil a situação não tá tão ruim. Não tá. Mas o preço pra gente é abusivo. Ele é alto, mas, por exemplo, eu acabei de voltar dos Estados Unidos e um amigo meu pediu: você pode trazer o Super Mario Wonder pra eu dar pro meu filho de Natal? Falei, tá, vou ver isso aí. Eu fui fazer a conta, né? Se eu comprasse na loja da Nintendo e colocasse o imposto local, mais o IOF de usar cartão de crédito, é mais caro do que comprar o jogo aqui. Sim, mas o que acontece? O jogo aqui, ele tá chegando de uma maneira não oficial. Os da Nintendo... Os da Nintendo, depende muito. Não. Se você for pagar barato mesmo... E quando eu falo barato mesmo, é menos... de R$50 de desconto, vai. Ele veio do outro lado da poça. Mas se o jogo veio do Paraguai e ele é oficial, pra ele ser vendido a menos de R$100, aconteceu alguma coisa aí. Porque se você pensa no... Não, a gente não consegue um desconto desse tamanho. Não é um desconto desse tamanho. Caiu do caminhão, né? Caiu do caminhão. Aconteceu alguma coisa, o jogo é brasileiro, tá lá a plaquinha de importado, tá escrito Mero Broca. Você garantiu o seu Mero Broca, né? Sim. Tá escrito Mero Broca, mas ele tá mais barato do que oficialmente. Aconteceu alguma coisa, bota na sua cabeça que aconteceu alguma coisa. É muito ingênuo você achar que não caiu do caminhão. Lógico. Me desculpa, aconteceu alguma coisa. Mas sim, o desconto nem é tão alto assim. Agora, se a Nintendo chegar e olhar o mercado brasileiro, vamos dar 60% de desconto, eu te garanto que a receita dela vai dobrar. Também acho, mas... Pode ser um chute, tô tirando essa informação da bunda? Tô. Mas tá acontecendo com alguns estúdios indies isso.
Entendeu? Eu acho que as grandes ficariam mais receosas em tentar esse tipo de coisa, né? Tem mais a perder. Certeza, né? certeza. Metas mais altas, Sim, né? sim. Mas quem sabe? Porque sabe que o brasileiro vai dar um jeito de buscar em outro lugar. Vai dar jeito. Pô, você acha que quando eu viajei agora eu não comprei meu joguinho? Comprei meu joguinho, entendeu? Eu visitei a loja da Nintendo lá em Nova York agora. Tanto que a gente voltou no mesmo voo, né? A gente se encontrou lá no A aeroporto. gente se encontrou no aeroporto. Quais as chances, hein? 0, mas a gente tava lá. Foi assim que surgiu esse convite para eu estar aqui. Não, muito legal. O acaso. E a loja da Nintendo em Nova York, eu falei, caraca, que da hora, porque parece tem lá, tem de tudo. Tem de tudo. Mas acho que eu nunca gastei nada lá. Não, lá eu não comprei nada, não. Eu só vi mesmo, entendeu? Mas é isso. É um chute? Mas eu tenho quase certeza que a pessoa, ela não tem coragem de pagar 400, mas ela tem coragem de pagar 200. Ainda é caro? Mas eu vou te falar, você vai ter lá um produto bonitinho, pá. E só a ideia de ter um desconto, né? Só a ideia de ter um privilégio. Assim, pô, você merece esse desconto aqui porque você é brasileiro ou enfim, qualquer coisa. O cara já fala assim, vou parar pra pensar. Não posso comprar, mas quero. E daí vai lá e dá um jeito. Estranhamente a gente pensa desse jeito, né? A gente também, a compra por impulso vem muito disso. O cara assim, não preciso disso, é caro, R$400. Não, mas tô vendendo por 250. Não tem dinheiro, mas vai dar um jeito. Não, assim, eu sou proprietário em dizer que a compra por impulso é um negócio muito sério no Brasil, porque eu tenho um comparador de preço. Sim. Então eu sei que quando eu boto promoção de verdade mesmo, eu vende muito. Ó, agora, semana de Black Friday, a gente tá vendo o PlayStation 5 a R$3.500 ou até menos. Cara, tem muita gente comprando. Muita gente comprando. Aí qual é o preço oficial dele agora? Nem sei qual é o preço oficial, mas só sei que tá tendo um puta de um desconto. Entendeu? E a equipe tá vendendo demais lá. Agora, será que ela realmente precisa daquele PlayStation 5? Não sei. Será que ela tem 3,5 pau pra Será que ela tem 3,5 pau ali pra dar? Será que ela tava esperando? Porque muita gente tá esperando uma promoção também. Sim. Então, não dá pra saber. Mas o brasileiro, ele tem poder aquisitivo pra comprar. Sim. Fato. Dá um jeito, né? O crediário tá aí, né? Dá um jeito. E se o cara tá comprando um PlayStation 5, sim, ele vai ter que comprar os jogos. Tem assinatura, mas ele vai comprar os exclusivão. E não adianta, não tá na assinatura aqui. Aí é quando o mercado inteiro ganha, sabe? Então, o brasileiro, sim, se você chegar a incentivar, porque a gente tem essa carência e a gente tem um problema da moeda, né? Pois é. Não tá barato, né? Não adianta. E as coisas aqui não são... A gente não recebe em dólar. Se fosse, tipo, eu não sei se você lembra da época da década de 90, eu era muito pequenininho. Mas as coisas eram comercializadas em dólar aqui no Brasil. Sim. Se fosse essa época, tudo bem. Mas não, as coisas são transformadas em real para aí você se virar. Você não recebe seu salário em dólar. Pois é. Entendeu? E teve uma coisa que aconteceu no Brasil, você lembrou dos anos 90, em que as coisas eram todas muito caras, e a gente teve uma fase grande na década dos anos 2000, ali depois do Plano Real, da consolidação do Plano Real, começo dos anos 2000, até final dessa década, 98 a 2010, em que a moeda era muito forte. Era forte, ela chegou a ser mais rica do que o dólar. Então a gente nossa geração meio que se acostumou mal à ideia de que se você vai pra gringa e compra coisa lá fora, a gente vai se dar bem, porque a nossa moeda tá valendo muito. Então se uma coisa... Tipo, valia muito a pena comprar várias coisas fora do Brasil que hoje não valem mais. Não. E aí você fala assim, comprar uma bebida, um perfume, uma roupa. Cara, põe na ponta do lápis, no Brasil é mais barato. É uma coisa ou outra que aqui é super inflado. Computador. Aquela marca lá, a marca do telefone e do computador branco, né? Não, pode... tem isso. E tem formas de você comprar essa marca aqui barato também. Mas eu digo até por oferta e procura. Tem coisas que não tem aqui no Brasil e você não encontra. Sim. Aí o preço vai lá em cima. Aí quando você chega, por exemplo, produto de cosmético. Aí quando você chega num Walgreens lá, cara, a parada é $5, $10. É barato. Por quê? Porque tem abundância. E aqui não tem muito, mas sabe? Se você põe na ponta do lápis, assim, você pega esse negócio, custa $10. Mas você põe... o preço brasileiro, com imposto e não sei o que, vai lá, 65, 70 reais. Aí você fala, quanto isso custa numa farmácia no Brasil? 65, é quase igual. Mas tem produtos que custam 250. Aí vale a pena. Coisas que não tem no Brasil, basicamente. E nessa época, antes dos anos 2000,
tinha um lance de você viajar e trazer coisas de fora, de coisas que não existiam aqui no Brasil. A globalização tava começando aquele processo de globalização, sabe? Exatamente. Um Super Nintendo, por exemplo. É. Entendeu? Você tinha aqui o Nintendo da Gradiente, o Phantom e tal. Quando eu comecei a ver o Super Nintendo mesmo, ou até o Nintendinho, o Torradeira, né? O original. Aí você... Nossa, calma aí. Raro. Era raro, veio de fora, entendeu? A gente via nas revistinhas 3DO, Neo Geo, entendeu? Eram consoles que você não ia encontrar aqui. Não tinha. Mas a gente hoje, felizmente, temos uma situação em que praticamente tudo tem aqui. E tem a entrada forte, que já existia, mas agora de uma maneira mais organizada, da China, né, na parada. Então você tem produtos e acessos a coisas por meio de sites, aí comprar coisas que vêm aí de navio, de container, que antigamente não tinha essa oferta toda. Então hoje a gente reclama muito, mas nunca foi tão fácil consumir as coisas que a gente gosta sendo brasileiro. É que tá todo mundo sem grana, essa é a verdade, mas isso aí é global, não é uma questão aqui, o dinheiro não tá circulando como deveria. Isso é engraçado, porque eu não sei se você já viajou pra China. Não, ainda não. Então, quando você viajar, você vai perceber uma coisa, tem coisas que tem lá que você nunca imaginaria existir. Tipo, a primeira vez que eu vi um celular com a câmera retrátil foi lá. E foi lançar aqui 2 anos depois. Tá. E é uma marca chamada Oppo, de lá. E tu fica, caramba, calma aí, eu fui ver realmente no Ocidente 2 anos depois. E tem coisas que surgem lá que realmente você vai ver. Tipo, antigamente, surgiu nos Estados Unidos, você vai ver aqui depois. A China tá nesse nível. Sim, eles estão no E futuro. é esquisito a gente achar que isso acontece num mundo globalizado que nem hoje, mas acontece. É meio bizarro, mas ainda acontece, sabe? A gente não faz ideia, né? Como o futuro já tá rolando em outros lugares. O futuro já tá rolando em outros lugares e você fica tipo, por exemplo, pagamento com Pix, ele já tem isso lá, algo parecido com isso lá há muito tempo, entendeu? Onde na barraquinha vendendo espetinho de escorpião, sabe? Que delícia. E lá tem lá o QR Code onde você paga no celular. Eu fiquei, caramba, você paga no celular lá. Você comeu o escorpião, então? Eu comi o escorpião, não, comi o... Gafanhoto. E aí? Gosto de coração de galinha. Mas a crocância é... um coração de galinha crocante. Que delícia. Não, é gostoso, não foi ruim não. Foi bom. Entendeu? Acredito. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu estiver na China vai ser comer um gafanhoto. Eu sou assim do tipo que quando eu viajo para algum país, eu não rejeito a comida. Eu provo. Se for ruim, eu falo. Se for ruim, eu não vou comer mais, mas eu provo. Entendeu? E na China foi curioso por causa disso. Eu comi muita coisa diferente lá. Qual foi a pior? Não digo a pior. Eu comi de tudo, assim, mas eu também não abusei, vai. Mas assim, eu acho que eu me arrisquei muito mesmo no gafanhoto, que foi de rua e tal, e pá. Mas tem muita comida curiosa lá. Proteína, né, cara? Proteína total. É muito bom. E era gostoso. É porque eu acho que não tem gosto de nada. Eles botam um condimento, né? E ficou com gosto de coração de galinha o negócio mesmo. Que delícia. Ô Pablo, vamos lá. Agora vamos... Pô, você conhece bastante de jogos. Se a gente for falar de jogos aqui, a gente vai ficar umas 4, 5 horas. Não é a intenção, porque a intenção é trazer você aqui outras vezes. Mas, meu querido... Só convidar. Não vou terminar agora. Porque eu quero saber você e música. Porque você já trabalhou numa revista... Sim. Muito conhecida aqui no Brasil. E hoje você tem uma banda, né? Eu tenho várias. Eu lembro de festas de final de ano da IGN, onde eu chegava lá e Pablo estava tocando na bandinha. É verdade. Era você tava no baixo, se não me engano. Era. Eu falei, a galera contratou, em vez de contratar uma banda, tá os funcionários aqui. Que é isso? Exploração de mão de obra. Não, você tava lá amarradão, no seu baixo lá. Tinha não sei quem na bateria, alguém cantando. Eu falei, mano, eu nem sabia que os caras cantavam. Quando eu tenho chance, eu toco, cara. Se alguém avisa assim, vamos formar uma banda, eu vou. E essa coisa de ser baixista é legal, né? Porque sempre precisa de um. Sempre precisa de um. Baterista também é uma coisa bem útil, né? E esse é o cara que normalmente trabalha pra todo mundo. Mas o baixista é o cara que sempre arruma um trampo, porque ninguém quer ser baixista por alguma razão.
mas às vezes aparece, né? Então lá na própria empresa do IGN e na revista que eu trabalhava antes, a Rolling Stone, tinha muitos baixistas, né? Então isso me dava uma chance de tentar outros instrumentos ali, mas E você trabalhou na Rolling Stone durante quanto tempo? foram quase 8 anos, cara. Caramba. Eu saí da editora Conrad, né, que eu fazia lá a Nintendo, a Herói, a EGM, fui para Rolling Stone 2006, e aí fiquei até 2014, e aí o IGN começou em 2015, então eu quase não tive pausa entre esse emprego e outro, mas o período que eu fiquei na Rolling Stone eu não fiquei longe dos games. Eu continuei acompanhando, né, fazendo um blog, né, sobre mercado brasileiro paralelamente, mas eu também tentei levar os games para a Rolling Stone. Na verdade, foi até um dos motivos pelos quais me chamaram. Eles queriam que a Rolling Stone não tivesse só música e política, queriam que tivesse outros assuntos aí que a gente hoje chama de cultura pop, mas naquela época era nerdice, tal, game, cinema, televisão, tal. Daí eu fui chamado para isso. Então eu consegui emplacar muitas matérias sobre indústria de videogames na revista Rolling Stone, mas não era uma coisa muito esquisita, porque a revista gringa estava fazendo isso também. Coincidentemente, ou não, era a época que estava bombando os jogos musicais, tipo Guitar Hero e Rock Band. E mais ou menos naquela época surgiu o Rock Band dos Beatles. Eu tenho esse Rock Band, a caixona com a Les Paul e tal. Eu tenho, cara. Maravilhoso. O que a gente faz com isso hoje, né? O meu tá guardado. É um inferno guardar aquilo, mas o meu tá guardado. Que a bateria vinha com um negocinho assim dos Beatles. Super sustentável, né, hoje em dia. Mas na época, os jogos musicais eram considerados a salvação da indústria fonográfica. Falaram que as bandas e os artistas iam ganhar mais dinheiro vendendo música dentro do Rock Band, do Guitar Hero, do que vendendo CD. E se provou verdade por um ano isso aí. Então, durante um bom tempo, naquela época, a gente fez muita matéria sobre videogame, porque era justamente o momento em que falavam que o videogame era o ramo da indústria do entretenimento que rendia mais dinheiro do que todos, inclusive que Hollywood, né? Videogames fazem mais dinheiro que Hollywood. Isso surgiu nessa época, em 2007, por aí, e assim ficou por um tempo. Não existia esportes ainda, do jeito que é hoje e tal. O videogame vencia a indústria do entretenimento porque os jogos eram muito bons. E porque os jogos misturavam muito essa coisa de cultura pop, que, né, com música. Call of Duty começou a vender muito nessa época também, porque tinha essa coisa da violência, né? Então discutia-se muito, os jogos são violentos, eles causam violência, isso também chamava atenção. Então foi um momento que o videogame estava muito na mídia, então era natural que uma revista de cultura falasse sobre videogame também. Então eu estava muito bem lá. Eu escrevia sobre música, que eu amo, e escrevia sobre videogame também. Tava tudo certo. Você levantou um tópico e com certeza você deve saber mais do que eu. O que aconteceu de fato com os jogos de música? Porque eu, por exemplo, eu era muito fã de Guitar Hero. Cara, gastei muito dinheiro também no Rock Band, mas muito. Cara, a música assim, Oasis, comprei todas, sabe? Paramore, comprei. Porque eu adorava ficar naquilo dali e a parada do nada. Acabou. É isso, acho que é exatamente o que aconteceu. Inflou, né? Até estourar. Saturou. Eles saturaram o mercado, achando que as pessoas iam dar conta de absorver todo o conteúdo que eles tinham para lançar. Teve um ano que foram 3 Guitar Heroes diferentes, ou 4 que saíram no mesmo ano. Era não só jogo de banda, era jogo de década, né? Guitar Hero anos 80. Eu tenho a coleção lá de Guitar Hero, aí tem os jogos de banda que saiu, por exemplo, saiu do AC/DC, saiu do Aerosmith. Metallica, e depois saiu das décadas, né? E Rock Band Green Day, Rock Band dos Beatles, Rock Band não sei o quê. Daí o pessoal falou assim, tá, mas o que é isso? Tá pagando preço cheio de jogo. Esse era o problema. Né? O preço inteiro e um monte de música só, tal. E aí, é só sobre isso? E começou a enjoar, né? E lembrando assim que no Brasil nem era tanto isso, porque no Brasil as pessoas não tinham grana para comprar a guitarra, então muita gente jogava com controle. Depois do 3 começou a ser obrigado a ter a guitarra. Daí você aliena um monte de gente que queria jogar, mas não pode, porque eu não vou conseguir comprar uma guitarra dessa. Então quando se elitiza o negócio, daí você começa a super saturar, daí você tenta fazer um negócio legal como o Beatles Rock Band, só que você não consegue fazer isso com outros artistas de uma maneira tão legal, então eles levantaram a régua muito alto com o Beatles Rock Band, era a melhor coisa que você podia fazer num jogo musical, e daí vai fazer isso com qualquer outro artista, não rola. E então acho que tudo isso contribuiu, e também além da saturação, uma saturação do estilo mesmo, né, tipo, é só isso? Né? Então, eles tentaram, né, fazer um Guitar Hero novo que não tinha
botão colorido, né? Que era branco e preto, que tinha uns Sim. acordes. E não rolou também, né? Porque falando assim, tá, eu acho que não é tão gostoso Teve o lance assim. também do troca de geração e a sua guitarra antiga não funcionava no videogame Pois é. novo. Nossa, aí me quebrou. E esse acúmulo de plástico, né? Todo mundo que jogava essas coisas tem pelo menos 3 ou 4 guitarrinhas Sem contar nas guardadas. piratinhas. Sem contar as piratas. Recentemente eu conversei com umas pessoas que são especializadas nesse jogo até hoje, né? O Gigo Akira, acho que é um influenciador que toca músicas engraçadas no YouTube. Eu falei com o Fábio Jardim, que foi o campeão mundial, né? E todo mundo tenta voltar a jogar. Existe uma cultura underground, o pessoal voltando. Faz um tempinho, mas eu também peguei lá o meu kit e tava jogando, entendeu? Eu acho da hora. Tem jogos que estão refazendo as músicas, né? Tem as musiquinhas alternativas, é muito da hora, inclusive. Tem como tocar, por exemplo, o Chimbinha. Pois é. Depende das pessoas, você não depende mais da empresa. Não, e a própria Ubisoft fez o Rocksmith, né, que é uma tentativa além, né? Então é para aprender a tocar de verdade, né? Guitarra mesmo, tal, liga a guitarra no videogame. A guitarra de verdade, né? E eu acho muito legal, assim, só que é o tipo de coisa que também é para um público pequeno, né? Não conseguiu popularizar tanto assim, mas o potencial existe. Eu acho, assim, que é. Você acha que pode ter uma volta? Poderia, sim, mas eu não sei o que precisa, mas tem a ver muito também com uma certa decadência desse estilo musical, do gênero musical rock, diante das novas gerações. O rock é legal porque é clássico, só que não tem novos artistas de rock tantos rolando assim. Você tem o Maneskin, por exemplo, que é uma banda, mas é uma, né? Você tem poucos nomes de artistas baseados em guitarra, baixo e bateria, que a gente chama de rock, que justifiquem uma onda, digamos assim. Então, a gente está falando dos Beatles até hoje, né, muito porque tem assunto sobre eles, mas a verdade é que não tem muitas bandas legais nesse formato surgindo. Os grandes artistas hoje são artistas do hip hop, do pop, né, boy bands, né, o K-pop, coisas assim que são mais interessantes para os jovens hoje do que uma banda de pessoas com guitarra e bateria. Ainda que os shows que vêm para cá sempre estão lotados, né? Você põe aí show do Paul McCartney, show do Roger Waters, festivais, vende tudo. Rock pesado, Metallica, Sleep, essas pois coisas assim. Não, fora os nichos, né? Heavy metal é enorme, tal, mas não tá renovando, né? Não tem coisas, tem muita gente que fala assim, o rock nunca vai morrer, tal. Mas a verdade pergunta para uma pessoa de 20 anos, e aí, você curte rock? Ela vai falar, se gosta de rock, ela vai falar de uns nomes bem antigos, e umas coisas bem obscuras, mas não tá surgindo uma cena que justifique. Acho que os caras devem olhar e falar assim, bom, acho que não vale muito a pena, né? Mas você lembra que teve um DJ Hero, né? Um jogo de DJ. Eu tenho o DJ Hero. Pois é, eu nem sei onde tá o meu, eu tinha esse negócio também, né? Justifica hoje ter não justifica. Então. Isso aí, o DJ Hero também foi uma tentativa na época que música eletrônica estava muito em alta. Pois é. Mas assim, por exemplo, eu não manjo muito, mas a Taylor Swift, por exemplo, daria para botar algum instrumento ali? Tem instrumento. Tem, mas você tem jogos de cantar, né? Karaokês, né? Karaokê nunca... Só aumenta, né, o interesse das pessoas por karaokê, e o negócio do karaokê rola muito, mas nos games, de alguma maneira, os jogos de karaokê... vai muito da nostalgia. Quem se divertiu com isso, se divertiu mesmo. De juntar a galera em casa, tomar um porre e ficar cantando e tocando aquilo dali e depois lembrar daquilo ali depois de 10 anos. Mas eu entendo, por exemplo, o sucesso do Just Dance. Até hoje tá aí e faz sentido estar e tá se renovando. Ele se torna não apenas um simulador de dança, mas é também um banco de dados de música, né? É um negócio assim que é muito mais do que parece ser. E tem a ver com o momento, né, de que as danças fazem sentido nas redes sociais, tal, mas a música pop ela é um drive para as pessoas, né? Faz sentido você ter um jogo de festa em que as pessoas se juntam para dançar, né? Então, eu acho que Just Dance é uma coisa que vai continuar rolando, assim. Se a Ubisoft conseguir transformar a ideia, porque já existe e... Todo ano sai bonitinho. Todo ano sai muito bem. O jogo não muda muito, muda. Mas assim... A gente vê até no nível de competitivo de Just Dance, é um negócio absurdo. É muito louco. Né? Cara, me fala um pouco desse curso aqui que você ministra. Eu fiz esse curso aí, né? Eu fiquei curioso sobre ele. Era um curso de cultura pop, em que eu tentava explicar que a cultura pop que a gente consome hoje, ela é toda baseada em alguns pilares antigos que
são importantes até hoje. Né? Por exemplo, Star Wars, eu acho que para entender hoje como a gente consome cinema, entretenimento, brinquedo, videogame, tem que entender como é que Star Wars surgiu naquele momento e que não existia nada parecido. Né? E para entender o mercado dos videogames hoje, com jogos de celular, com Fortnites da vida, você tem que entender o que a Nintendo fez nos anos 80, 70, por que a gente joga hoje do jeito que a gente joga, o que a Nintendo fez para mudar essas coisas. Né? E eu também creio muito nas narrativas de quadrinhos, né? Porque hoje o cinema de cultura pop que a gente se acostumou a assistir tem a ver com super-herói. Só que havia um momento que super-herói era literalmente coisa de criança e que adulto que lia super-herói era visto como um psicopata, né? Teve que haver um momento em que lançaram quadrinhos que tanto as crianças quanto os adultos podiam falar que gostavam de ler, que no caso foi o Watchmen e o Cavaleiro das Trevas do Batman. Né? Ali foi o ponto de virada pra gente hoje estar assistindo séries de Marvel e assistindo filmes e achando tudo bem, tudo normal, um monte de adulto assistindo essas coisas, mas teve que acontecer alguma coisa antes, né? E eu também coloco o Nirvana nessa jogada aí, né, como uma banda que uniu todas as tribos, digamos assim, né? De repente o rock podia ser consumido pelo roqueiro, mas também podia ser consumido pelo cara que, enfim, não curtia música, e pelas meninas também, o pagodeiro. Até o pagodeiro curtiu o Nirvana. Exatamente. Essa é a verdade. Como disse o Dinho Ouro Preto, né, a banda que uniu todas as tribos, né, o Nirvana, né, no caso. Então eu peguei esses 4 pilares e tentei contar a história deles para chegar no ponto que a gente está hoje. Foi legal. Cara, isso é interessante, porque você praticamente constrói uma rede para explicar onde estamos hoje. Por meio de produtos que estão até hoje aqui e que surgiram meio que do nada Porque mesmo. são derivados, por exemplo, Star Wars. A gente sabe que Star Wars, cara, se derivou de tudo. Tudo é derivado de coisas. Nirvana também não estamos falando de produtos de Star Wars, estamos falando de séries novas, roteiros novos, livros novos, licenciamento novo. Pois é. Um monte de coisa nova. Mas Star Wars é inspirado em um monte de quadrinho dos anos 50, séries de TV toscas, né, narrativas antigas, né, tipo essa coisa do o ciclo do herói, né, o herói que surge como o Luke Skywalker, né, que vem do nada e daí ele passa por várias barreiras, né, como o Joseph Campbell colocou ali no mito, né, do herói. O plot twist, tudo isso. Vader ser o pai dele. Pelo menos o primeiro plot twist que eu lembro foi esse, na minha vida. Eu acho que é um dos grandes e talvez o maior mesmo. Star Wars não inventou nada disso, né, mas foi o que conseguiu consolidar tudo isso e se tornou um produto vendável, comercializável fora do seu mundo, que era o cinema, né, brinquedos, né, produtos, jogos, nada disso existia. Não existia produto derivado de filme antes de Star Wars. Era uma coisa muito, muito rara mesmo. Então, acho que entender como isso aconteceu, entender por que isso dura até hoje é uma maneira interessante da gente sacar por que a gente gosta do que a gente gosta hoje. Pra tudo ter uma explicação, né? Olha só que loucura. Por exemplo, eu vejo meu pai gostava muito de Guerra nas Estrelas e meu pai chegar e falar pra mim, o celular, o Mr. Spock tinha, que era o comunicador. E ninguém sabia antigamente o que era isso. Ficção científica. Hoje a gente anda com o comunicador do Spock. Eu falei, caraca, mas não tem um negócio aí de que, cara, ele tem razão. É a ficção científica que virou realidade, sabe? A cultura pop sempre previu essas coisas, né? Por muito tempo a gente assistia aquele desenho animado dos Jetsons, você lembra desse? Lembro. Que mostra um futuro ali que na época que esse desenho surgiu nos anos 60, ele mostrava uma família morando no ano 2060, 100 anos na frente, que parecia uma coisa muito do futuro mesmo, né? E 2060 é daqui a 40 anos. E lá na época do desenho eles mostravam que o grande barato do futuro era você ter um robô em casa, que era a sua empregada doméstica, e você poder ir para o seu trabalho com um carro voador. Hoje a gente tem um robô de limpeza, vai. Pois é, que não fala com a gente, mas tá lá, né, batendo a cabeça nos cantos. Mas o carro voador não tem ainda. E aí o pessoal sempre fala, tá, aí os Jetsons previram o carro voador. Cadê o carro voador que a gente não viu ainda? E aí eu fico pensando assim, tá, e que legal, né, porque a nossa ideia de futuro nos anos 60, a ideia de futuro que a gente tem de hoje ainda é muito parecida. A gente ainda não alcançou o carro voador. O carro voador é o sonho de todo mundo. Vai ter um dia, fato. Como? Não sei, mas vai ter. Aí vai ser uma previsão de Jetsons, sabe? Porque pode ser.
é a vontade do ser humano ter o carro voador. Não é que Jetson tá... Não! Assim que, por exemplo, surgir uma tecnologia vagabunda antigravitacional, vai ter o carro voador no dia seguinte. Eu acho que já tem. O negócio existe... Eu sempre coloco essa discussão sobre o carro voador como... Não é uma questão de quando, né, de como. É de quando, porque tem a ver muito mais com legislação do que com tecnologia, né? Porque se o carro cair, eu acho que morre, né, galera, né? Então, se você já tem dificuldade de criar uma lei de trânsito aqui para carros sem motorista, né? Para carros controlados por inteligência artificial, o que dirá de carros que estão no céu, né? E qual é a lei de trânsito de velocidade? As pessoas acham que um avião não pode bater no outro? Sim, bate. Então. E aí, então, o futuro não está tão longe assim, mas a gente tem muito para chegar, né? Mas que acelera muito rápido. Do nada, a gente pode estar falando isso daqui e em menos de 10 anos está acontecendo tudo que a gente está falando aqui, Paulo. Esse é o negócio. Bizarro. Ninguém estava prevendo essa velocidade exponencial de a gente partir de uma coisa do tipo, a gente trata hoje assistir vídeo no celular com uma coisa que você fica puto quando não funciona, né? Caramba, travou e não sei o quê. Se você lembrar que 10 anos atrás isso não existia, você fala assim, não, existia assim, não. Baixar o Kazaa. Não tinha, cara. O Emule, baixar lá, era 50 megas, o clipe. Era por torno de 50 megas. Pois é, e não é tanto tempo atrás assim. Não é. Né? E hoje a gente trata certas coisas como se fossem muito banais, que foram aceleradas até por pandemia, acelerou o nosso consumo de certas tecnologias que antes eram uma coisa meio rara, né? Até essa coisa de pedir coisa por aplicativo, por exemplo, assim, tal, é uma coisa que não é... Todo mundo faz hoje, né? Fazer coisa... no banco, por exemplo, coisa financeira no celular, todo mundo faz. Falar em vídeo, andando na rua, né? Essa coisa da gente viajar e poder usar o celular sem precisar comprar um chip ou comprar um telefone diferente, isso é novo também. Só que a gente esquece porque tá tudo tão rápido que a gente fala assim, quando foi que eu comecei a usar o YouTube? Quando é que foi que você começou a fazer live, por exemplo? Quando é que a tecnologia permitia a live? Não é tanto tempo atrás assim. Mas a gente acha que porque tá tudo muito acelerado. Então é isso, daqui a 10 anos talvez a gente tenha todas essas coisas que a gente acha que não vão rolar tão cedo. A própria inteligência artificial, tipo, ela do nada deu uma acelerada tão grande que tiveram que frear ela. A gente sabe disso. A inteligência artificial que a gente conhece hoje, o ChatGPT, ela teve que ser freada, porque ela estava num crescimento muito exponencial e teve que frear pro bem da população, na real. Skynet tá aí, né? E aí? E aí, Exterminador do Futuro? Olha a previsão aí. Todo mundo brinca com o Skynet, mas, cara, é assim pra acontecer. Pois é. Entendeu? O que me deixa mais puto é que os caras que tomam essas decisões sobre essa aceleração tecnológica são caras que não estão nem aí, né, para o bem-estar da população, basicamente. Não tô nem falando dos donos das empresas, mas os próprios gêniozinhos que criam essas coisas que vão ser compradas por essas empresas. Coringa. Eles querem, querem ver o mundo queimar mesmo, não estão nem aí. E esse é o problema, porque daí chega o bilionário, o empreendedor e fala assim, essa tecnologia aqui é boa, vamos comprar desse maluco aqui, tá, e vamos fazer algo... Não, a gente vai fazer algo bom. Tá, mas e tudo de ruim que dá pra fazer com isso? Tipo essa coisa do deepfake. É mó legal, né, você poder criar qualquer pessoa falando qualquer coisa, né? Tipo, por que não? Mas daí você pensa, tá, o que pode ser usado de ruim numa tecnologia como essa? Que você coloca a cara de qualquer pessoa em qualquer situação. Você coloca a cara de uma pessoa num pornô, por exemplo. Né? Ou mesmo um político falando uma coisa que ele não pode falar. Sim. Tá, é engraçado, rende bons memes, tá. E aí? Já tem... Estão falando já na Argentina, por exemplo, que o uso do deepfake ali entre políticos, em debates que viralizam coisas que não são reais, é meio normal. Teve coisa que eu vi que eu acreditei. Que tava muito bem feito. Eu falei, mano, eu não acredito que um cara desse é candidato Aí depois... Eu nem cheguei a procurar, porque eu fui enganado ali no ato. E eu sempre procuro a fonte. Pois é. Mas aí eu fui saber depois que aquilo era deepfake e parece que tá meio que normalizado isso lá. Pois é. E a gente é bem informado, né? Imagina as pessoas que não são. Que é a grande maioria da população, que não tá ligada que as coisas já estão aí, né? Nesse patamar. Loucura. Tenho medo, né? Não, loucura. E Pablo, hoje, o que você faz, cara? Você tá no IGN, você é um cara onipresente em várias mídias. Eu tento né? Porque aí quando eu falar com você, você tá no Terra, aí do nada tá no IGN, aí encontro você tá viajando pelo IGN. Mas não, eu tava viajando pelo Terra naquela viagem lá. Eu não tô no IGN faz uns anos já, mas sou amigo de todo mundo lá também. Eu também faço coisas com a Rolling Stone mesmo, né? Produtos de papel, revistas, eu fiz algumas esse ano, porque é legal e ainda tem uma demanda, mesmo que não venda o que vendia antigamente, ainda tem muita gente que quer revista,
né? E eu aposto bastante nesse formato para alguns nichos, né? E eu acho que game também existe uma demanda reprimida aí por publicações. Tem muita gente que adoraria ter revistas na mão, e eu tô pensando nos projetinhos sobre isso no futuro. Não porque eu sou muito apegado ao passado, ou porque eu sei fazer isso, mas porque eu vejo uma oportunidade aí de negócio. Eu acho que tem gente que gostaria de ter uma revista legal uma vez por ano ou 2, sabe? Não comprar todo mês. Eu entendo que ninguém queira mais. Eu sou um cara que com certeza consumiria, ainda mais Então- por causa da minha coleção de retro game. Então, Ter coisa nova, retrô, é muito legal pra gente. Eu sei, é um nicho, mas eu acho muito legal, entendeu? mas cada vez algo que vai crescer mais. A gente estava lá naquele evento Retrocon, né, na mesma mesa, conversando sobre isso. Uhum. Tudo bem, era um negócio pequeno, poucas milhares de pessoas ali, mas tem cada vez mais gente envelhecendo e tendo conforto para poder cultivar suas coleções e seus gostos pessoais. Ainda que a gente esteja indo para um mundo mais minimalista, com menos apego material, você também vai ter muita gente que agora eu posso ter minha coleção. Agora eu quero ver isso aí. Os acervos estão sendo conservados, a internet está dando informação para as pessoas a respeito de coisas que se perderam. Tem muita coisa se perdendo por aí hoje com o mundo dos streamings, por exemplo, nessa parte de filme, de game, assim, e as pessoas, pô, eu adorava aqueles filmes que eu pegava na locadora, eles não existem mais. Então tá também vindo uma discussão sobre preservação histórica de produtos de cultura que não são tão antigos. A gente não está falando de coisas de 100 anos atrás, a gente está falando de coisas de 30, 40 anos atrás que não existem mais. Uhum. Que estão se perdendo porque tudo é digital hoje, né? Se você pensar que qual foi a última foto que você fotografou de você mesmo em papel, né? Isso é de mais de 20, 30 anos para trás, né? Então a gente já está totalmente digital. Então tudo é digital hoje. Tá, mas se você quer assistir um filme que saiu nos anos 70 e não existe em lugar nenhum, você faz como? Ah, baixa. Tá, mas isso só assim, a única maneira que a gente tem é baixar ilegalmente essas coisas. Eu acho que é necessário uma discussão sobre preservação histórica, e isso vai trazer talvez um aumento aí de um mercado, né, umas A gente viu o possibilidades. vinil que tá em alta. O vinil é um O que próprio vinil. a indústria abraçou, uma mídia que estava defasada, que as pessoas estavam jogando no lixo, e agora é onde se faz mais dinheiro. A música ganha dinheiro com o streaming, o artista ganha, mas pode ter certeza, a grande parte dos artistas pequenos, médios e pequenos, ganha grana por causa de venda de vinil, venda de merchandising, camiseta, essas coisas, e disco de vinil e ingresso de show, né? Mas não é no Spotify que ele vai ganhar grana com as ouvidas da música dele. Então, eu acredito que a sua geração, a minha geração, pessoas que aprenderam a gostar de muita coisa e tinham muita coisa que era inatingível e a gente gostava muito, né? Filme, série, videogame, quadrinho e tal. Hoje a gente tem essa situação em que essas coisas não estão mais disponíveis, mas a gente quer buscá-las. Então a indústria está olhando para isso também. Então eu acho que tem caminhos aí, entendeu? Para explorar essa coisa retrô, essa coisa da nostalgia positiva que muita gente estaria disposta a gastar. Ah, esse projeto aí eu quero ver, hein? Tem mais Eu quero coisas ver, vindo aí. Mas assim, ô Pablo, a gente tem um problema aqui. Como é que a galera te encontra, cara? Porque eu tenho informação aqui que eu nem sabia, porque eu te sigo, que seu Instagram é privado. Pois é, cara. Mas e aí? A pessoa se seguir lá, você aceita? Aceito. Aí tá, então, se você quiser encontrar o Pablo no Instagram, só seguir ele que ele vai te Pablo aceitar. MIY. E eu posto ali minhas atualizações, minhas novidades do que eu tô fazendo. Fim do ano, né? Não tem muita coisa rolando, né? Fiz bastante coisa na BGS, por exemplo. Tá vindo CCXP aí. Tô sempre em todos os eventos, né? Não me escondo nessas oportunidades de encontrar o pessoal. E você é um cara que é sempre convidado para ver as coisas antes de todo mundo, né? Tomara, né? Que eu continue sendo. Por exemplo, e ele não fala para ninguém. Eu encontrei com ele, encontrei com a equipe dele, eu falei, e aí, o que vocês vieram fazer aqui? Ah, sabe como é que é, né? Estamos sob embargo, né? Estamos sob embargo. Não fala pros amigos e eu não ia falar pra ninguém, velho. Aí fica nessa. Não, mas faz parte. O jornalista sério leva o seu código a sério, né? É que a gente assina um documento chamado NDA, né? Não, eu já assinei vários desses. E aí, se você, por alguma razão, vazar, eu não sei o que eles fazem com a gente. Acho que nunca mais te convida. Eu nunca vi ninguém que explodiu por causa de NDA. Não, mas já rolou gente que publicou a matéria ou o vídeo antes. E aí deu uma queimada. Deu uma queimada. O cara, assim, entra na lista negra e não é mais convidado. Não, isso aí eu já vi, sim. Espero que não aconteça comigo. Não é o seu caso, não é Tomara. o seu caso. Ele realmente é profissional nesse sentido. Tomara. Pessoal,
Se você quiser encontrar o Pablo, só encontra no Instagram, LinkedIn. Cadê a galera? LinkedIn, tô lá também. No Twitter, né? No velho Twitter, o atual X, às vezes eu apareço por lá. Já gostei mais de lá, né? Não é que lá é muito... Parece uma zona de guerra, né? É uma zona de guerra. Pois é, você tem que ir com os escudos na mão. E eu acredito em outros formatos, né? E eu acredito no TikTok como uma plataforma para falar com um público que hoje eu não tenho, né? E que tá lá. E acho que o principal atributo do TikTok é que ele não vai chegar em quem te conhece necessariamente, ele vai chegar em quem não te conhece. Uhum. Se você tiver o assunto legal, se você souber o que precisa ser dito, você vai ser consumido, assistido por pessoas que nunca ouviram falar de você. E tem muito mais gente que não me conhece do que gente que me conhece hoje, né? Às vezes eu vou em faculdade conversar com um estudante de jornalismo e algumas pessoas já me conhecem porque estão no meio ali dessa cultura nerd e tudo mais. Tem gente que nunca ouviu falar de mim. E eu falo assim, pô, que legal. Então, existe um potencial enorme para ser atingido ainda. Não dá para ficar pregando para convertido, né? Falando só com o meu próprio público. Tem que ter público novo sempre. E é bom. E você é um cara que soube se renovar também, né? E o seu público cresceu junto com você, né? Isso que é legal. Isso que é interessante, porque você estava falando de um projeto onde vai, na minha opinião, atingir um público com um ticket médio alto. Sim. Que é um público que cresceu. E hoje é o meu caso. Meu público, ele via as corridinhas de GTA ali, adolescente, terminou o ensino médio, foi para a faculdade, saiu da faculdade e hoje tem vários médicos, advogados, publicitários, jornalistas e tudo que me acompanha ainda, entendeu? Então eu tenho que me renovar e tentar entregar um negócio diferente, porque esse é meu público, não adianta. Sim. Entendeu? E sempre convertendo gente nova. Não adianta a gente ficar no mesmo nicho achando que a pessoa vai sempre entrar coisa nova. Chegou um momento pra mim que eu falei, cara, eu tenho que mudar, entendeu? E é muito legal isso, da gente também atualizar para as pessoas que cresceram, né? Pois é. Não é porque ela cresceu que ela vai deixar de acompanhar a gente. Não é isso. E a gente cresceu também, a gente pode desenvolver nosso discurso e respeitar quem a gente era e ser uma nova pessoa, né? Não só porque a gente tem uma outra idade, mas porque o mundo mudou também, né? Então não adianta ficar insistindo em formatos e discursos que funcionavam nos anos 90, 2000 e hoje não se fala mais. Eu tenho muito amigo que fala, puta, o mundo tá chato hoje, né? Não se pode mais fazer isso e aquilo. Eu falei, porra, ainda bem, né, cara? Que bom. Imagina se a gente tivesse ainda preso em certos valores ali de 20 anos atrás, falando as mesmas bobagens de antes. Então é bom também aprender, renovar, e por isso que eu gosto de conviver com as gerações mais novas, porque eu tô sempre aprendendo, né? Eu não fico preso. Acho que a pior coisa para mim seria me sentir totalmente fora da questão, assim. Sim. Tipo, eu não entendo o que tá rolando aqui. Eu não sei quem são essas pessoas, não conheço ninguém. Nossa, eu não quero que isso chegue pra mim. É muito ruim. Chegar e falar, cara, que ele falou, gente? Ficar... Que é isso? Nunca ouvi. Não entendi. Pode traduzir. Eles estão rindo de mim. Nossa, deve ser horrível. Não, e cada vez mais as gerações mais jovens, elas são... Não é que elas são cruéis, mas a gente, quando era jovem, a gente olhava uma pessoa de 40 anos e falava assim, o tiozão, o coroa, o velho ali, não entende nada e tal, não sei o quê. Eram poucos as pessoas mais velhas que a gente respeitava. E hoje, quando você se coloca nessa situação, você é a pessoa mais velha que a molecada tá olhando e fala assim, quem é esse tiozão aí? Você não quer que o cara te veja assim. Você fala assim, não, eu entendo o que você tá falando, eu tô no seu rolê também. Então é uma briga nossa também para não se sentir excluído, ridículo, né? E se manter atualizado, mas ao mesmo tempo isso tem que ser sincero, você tem que estar curtindo o que está rolando mesmo. Não adianta eu falar pode ser forçado. Não pode ser forçado, as pessoas percebem, você tem que entrar no jogo mesmo de verdade e incorporar o jogo, e não pegar e falar assim, puta, eu tô aqui só porque é o único jeito que dá para ganhar algum dinheiro, senão eu não estaria. Não, você tem que abraçar a causa mesmo. Não adianta, você tem que fazer porque gosta. Exatamente. Pessoal, conversei com o Pablo Miyazawa, todas as redes sociais aí, ele já falou todas, e eu acabei esquecendo e vou falar aqui agora. Você pode estar encontrando este conteúdo lá na Ubisoft TV Brasil. E o próximo conteúdo você vai estar encontrando lá. Onde é que eu encontro a Ubisoft TV Brasil? Você pode estar encontrando no Fire Stick, você pode estar encontrando no Samsung Channels, na LG TV. Tudo que você puder baixar de App Store, você pode estar baixando. Não tem caô, tá lá. Beleza? Vai ter reprise do Ratinho Talk Show lá também. E o próximo episódio, que só vai semana que vem, tá saindo lá agora. Então, chega junto. Pablo, muito obrigado. Cara, eu admiro muito o seu trabalho. Entendeu? Você é uma pessoa
da hora. Você sabe. Quero muito que o meu público acompanhe seu trabalho também, porque eu sei que você é um jornalista sério. E, mano, você curte game. Eu gosto muito. Não tá ali na polêmica, não tá ali, sabe, procurando as coisas, que a gente sabe que tem muito isso, sabe? Ainda mais nessa atual guerra de console que a gente vive, você nunca tá envolvido em nada ali. Você sempre tá de boa fazendo o seu, vai lá, faz o seu review, entrevista quem tem que entrevistar, e é isso daí. Eu curto muito o seu trabalho por causa disso, mano. Agradeço e, pô, foi um prazer receber esse convite aqui, algo que a gente combina faz tempo, né? A gente já falou disso aí faz tempo, e que bom que o acaso permitiu que eu estivesse aqui hoje. O acaso foi lá, eu falei, mano, vai ser agora. Isso aí. Valeu, pessoal. Fui! Valeu.